Estava criada a expectativa, o Porto era ou não capaz de ganhar no Bessa, depois de Sérgio Conceição e da SAD do Futebol Clube do Porto terem afastado do jogo de hoje, que era um jogo complicado para o Futebol Clube do Porto, como é sempre que vai ao estádio do Bessa, 4 jogadores, pelo menos 3 desses jogadores, descontando Saravia, que não joga, 3 titulares do Futebol Clube do Porto. Mas o Porto ganhou por 1-0, valeu um golo marcado muito cedo, aos 8 minutos, precisamente por Alex Telles, que também neste enquadramento voltou ao 11 inicial do Futebol Clube do Porto, ele tem estado fora desse mesmo 11, 30 pontos para o Benfica, 28 pontos para o Futebol Clube do Porto, junto a outra paragem da Primeira Liga, mais uma enorme, longa, como aliás têm sido todas as paragens no futebol português. Rui Santos, boa noite. Boa noite, Ricardo Rocha. Boa noite, Manuel Fernandes. Boa noite, Rodolfo. Afinal, aquilo que parecia muito complicado, Rodolfo. Parecia que me ias dizer, afinal havia outro. Afinal havia... Não, neste caso havia outros. Não havia outra, mas havia outros. Não é? Havia outros que estavam prontos a entrar e para desempenhar esse papel. Mas não achas que já são casos disciplinares a mais? Isto enquadrando isto no jogo. Em primeiro lugar, dá os parabéns ao Porto por esta belíssima vitória que a mereceu, foi justa, perante um adversário que é o Boa Vista, que ano a ano vai se aproximando daquele Boa Vistão. Não foi um jogo fácil, não foi um jogo bonito, foi um jogo de grande entrega, de grande luta, portanto, tanto da parte do Boa Vista como do Futebol Clube do Porto, foi um jogo leal, foi um jogo sem casos e, portanto, parabéns ao Futebol Clube do Porto pela sua vitória. Depois, quero-te dizer uma coisa, houve na realidade 4 jogadores que estão suspensos pelo Futebol Clube do Porto porque existe uma pessoa que é burra. É uma grande burra, que é a mulher do Uribe. É burra. Mas, Rodolfo, é burra por um motivo, eu vou-te explicar o porquê. Sim. Há uma festa em casa, certo? Há uma festa em casa. Normalmente aquela festa, o que é que acontecia? Morria ali. Morria-se, deitavam à meia-noite ou à 1 ou à 1h30 ou às 2, desde que não bebesse, e tenho a certeza que... Não beberam? Beberam um mínimo, se calhar, acho eu, como tu também fazias. Aliás, o Uribe em resposta, o Uribe já pediu desculpa. Eu não sei o que e diz que não é verdade, diz que saiu antes da meia-noite. O que eu estou a dizer é que a mulher dele é que veio para as redes sociais mostrar, portanto, porque aquilo é uma festa em casa. E o Manuel Fernandes, o Rui, tu também, o Ricardo, e tu... Muitas vezes estou em casa às 11 horas e apetece-te ir para a cama dormir. E outras vezes vais às 5. Mas quem é que pôs aquilo cá fora? Foi a mulher. Não, se me permites. Então quem foi? A mulher tem uma página... Então a mulher... Espera, deixa-me explicar. Não pôs nas redes sociais? Não, é que eu posso estar aqui a cometer um erro muito grave, que está a chamar burra uma pessoa que não é. Estas coisas, regra geral, as pessoas à partida têm várias soluções. Ou as coisas são públicas ou são privadas. Isto é, ao serem privadas, só... as pessoas de grande confiança é que têm acesso a este tipo de coisas. Então, portanto, a mulher do Uribe publicou aquilo na página dela, não publicou aquilo publicamente. Portanto, só quem tinha acesso àquela página privada é que conseguiu ver aquilo. A verdade é que aquilo foi público. Quem terá sido? Tens ideia? Quem terá sido? De certeza alguém que gosta muito da mulher do Uribe e do Uribe e dos jogadores de Futebol Clube do Porto. Foi alguém que quis prejudicar e de que maneira o Futebol Clube do Porto. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Porque... ao ser publicado o que foi publicado, sabia-se que o Futebol Clube do Porto ia tomar uma posição, neste caso o Sérgio e a SAD do Futebol Clube do Porto. Portanto, foi alguém que não gosta do casal, não gosta do Futebol Clube do Porto e que quis fazer grande confusão, portanto, no seio do Futebol Clube do Porto. Quem foi? Sherlock Holmes estão ali. Eu não sou. Ali, não apontei para aí, eu disse ali. Ali a mão pode ir para aí, mas quer dizer ali. Eu ali. Ali, como é aqui, como é acolá. E o português é feito de uma conjugação do ali, lá. Portanto, vocês entendem perfeitamente. Entendemos muito bem. Portanto, o que eu te posso dizer, meu grande amigo, é o seguinte. Muito obrigado, Rodolfo. Meu grande amigo, nossos grandes amigos. E tu achas que o Porto se importou assim muito, que o Porto ficou muito preocupado com o facto de ter sido tornado público? É claro. Tem que tomar uma atitude. O Futebol Clube do Porto, depois disto vir a público, como veio, tem que tomar uma atitude. E porquê? Se fosse no início da semana, e estamos a falar homens de futebol, se fosse no início da semana, com 5, 6 dias para poderem, portanto, descansar e fazer uma vida, se fosse, eu era apologista de que
Suspendê-los nunca. Grande multa, sim senhora, uma multa, depois disto tudo bem pesada, mas o clube não sofreria, portanto, consequências deles não poderem Que espaço é que o Sérgio Conceição tinha a partir daí? O problema é que é um dia antes do jogo, um jogo de capital importância para o Futebol Clube do Porto, um jogo em que o Benfica, ganhando como ganhou, e se o Futebol Clube do Porto não ganhasse este jogo, ficaria a 5 pontos, 5 pontos prontos, não é irreversível, mas é na realidade muito ponto já. E o Futebol Clube do Porto era um jogo de capital importância contra um adversário que é um derby, eu joguei muitos jogos contra o Boa Vista, sei o grau de dificuldade que era em jogar no... Mas tu fintaste com aqueles passos habituais a pergunta que eu te fiz. Mas eu respondi. Porque a minha pergunta era no contexto. O Porto podia ter... Alguém que não gosta do futebol não é isso. E não gosta do jogador. E será a tua opinião? Será alguém que não gosta? O Futebol Clube do Porto, quer dizer... Não é isso, não é isso. É masoquista. Rodolfo, não é isso. Então, o que eu pergunto é, o Futebol Clube do Porto também não fez qualquer... Se houve situações em que o Porto imediatamente... Deixa-me agora puxar até pelo que foi dito por Sérgio Conceição na sala de imprensa à tarde. Só para que se relembre, a conferência de imprensa do Futebol Clube do Porto, da antevisão este jogo, foi às 6h30, sensivelmente, e sobre a pergunta em relação ao Uribe e um possível desgaste do Uribe, Sérgio Conceição, portanto, antes disto ser tornado público, disse isto, o técnico do Futebol Clube do Porto. Ou seja, em relação ao Uribe, ele já está a competir há muitos meses, praticamente desde janeiro, teve a Copa América, teve ali um pequeno período de férias. Nesta altura, fisicamente é um jogador que lhe dá garantias de estar forte durante os 90 minutos, tirou uma vez num jogo. Como é que ele está nesta altura, o Uribe? Olha, porque já me falaram aqui num 2 ou 3 jogadores, eu quero de certa forma realçar aquilo que é uma expressão que eu tive há uns tempos atrás. Isto representar o Futebol Clube do Porto não basta ter contrato, é preciso sentir o clube, de certa forma, e sentir aquilo que é a região, aquilo que são os adeptos, aquilo que é a nossa forma de estar. E muitas vezes, eu tive a oportunidade também de dizer aqui numa conferência depois de um jogo, que o Corona, penso eu, no último jogo que tivemos aqui, que o Corona não teve muito bem em termos daquilo que foi o brilhantismo e aquilo que foi a capacidade que ele mete e a imprevisibilidade que ele mete no jogo, mas esteve muito bem naquilo que foi a transpiração que deu ao jogo e, no fundo, a transpiração no sentido de ser um jogador que dá tudo. Para mim, o importante não é olhar individualmente para aquele ou para este jogador e ver realmente se ele tem mais uma assistência ou mais um gol ou mais um dado que seja que no fundo seja realçado pela imprensa, mas sim aquilo que eles me dão em termos de atitude no que é representar um clube como o Futebol Clube do Porto. Isso para mim é que é importante. Salvo qualquer opinião que seja contrária a esta, Rui, isto era o primeiro sinal de Sérgio Conceição para o que se veio a saber depois. E ele deu esse sinal nessa conferência de imprensa. Aqui o que parece estranho, eu gostava de saber, começar por ti, boa noite mais uma vez, nesta mesma festa estava Pedro Pinho, que é empresário e que está muito ligado à SAD do Futebol Clube do Porto. O que é aqui extraordinário é que um empresário com interesses em jogadores que estavam na festa e com ligações diretas à SAD do Futebol Clube do Porto, não consegue parar uma festa de jovens, que para todos os efeitos não deixam de ser jovens, mesmo que tenham feito aquilo que não deviam fazer. Um empresário e com ligações a uma SAD não para uma história destas, não consegue parar. Boa noite a todos. Bom, eu acho que esse é o ponto que nos próximos dias, nas próximas horas, penso eu, que tem a ver exatamente com a presença desse empresário nessa festa. Temos que perceber em que condições é que essa presença aconteceu e a razão pela qual não houve da parte desse empresário uma influência num determinado sentido. Eu devo dizer que acho que é tempo dos clubes, os seus responsáveis assumirem-se como responsáveis e não estarem à espera também que outras figuras, que não são figuras das estruturas, que tenham influências determinantes no dia-a-dia dos clubes de futebol e das sociedades anónimas desportivas. Isto para dizer o quê? Vamos lá ver, daquilo que eu percebo, o que aconteceu foi, há uma festa, houve uma publicação na página da mulher do Uribe, e a partir daí há uma partilha feita pelo líder da claque de Schubert Dragões, Fernando Madureira, que fez com que este assunto tomasse uma nova dimensão. E, portanto, significa que nós temos já aqui duas figuras
que podem ter tido ou não influência, porque de resto, tirando o Sérgio Conceição... Foi o líder da claque dos Dragões. Super Dragões. Dos Super Dragões, foi ele o instigador. É o que saiu... Atenção que estás a dizer é grave. Não, estou a dizer... É grave. Não é uma questão de investigação, é uma questão... Fernando Madureira publicou na página dele isto que estamos a ver, precisamente. Estamos a ver. Portanto, Isto, mas não aconteceu antes? Já não se sabia antes, não apareceu imagens antes? É ele que coloca as primeiras imagens? Penso que sim. É que isto eu não sei. Se eu soubesse, dizia já, não é? Se for isso, os Super Dragões estão muito mal. O que é público é isso. Não tenho a mínima dúvida. Os Super Dragões não estavam na festa. Mas os Super Dragões não estavam na oferta. Não. Então alguém passou essas imagens para o Fernando Madureira. Não são os Super Dragões que já estavam na festa. Por isso, podia ser um empresário a passar. Não sabemos quem foi. Alguém foi. Achas que o empresário dos jogadores, onde ele ganha dinheiro com os jogadores, onde ganha dinheiro com o clube, que vai passar uma imagens destas? Pois. Tu achas? O que eu queria saber, e isso eu não sei, mas se vocês sabem, digam, não, eu estou a dizer quem que é foi público. as primeiras pessoas que passaram e se depois de isto sair a lume, o Fernando Madureira também pôs. É o que eu quero saber. Vamos lá ver. É a pergunta que eu faço que eu não sei. Até este momento. Aquilo não saiu na página da mulher dele? Claro, essa é a primeira pessoa a publicar. A primeira é que publicou. Mas é público que houve uma partilha feita pelo Fernando Madureira. Sim, na página dele. Depois de saber tudo, não é? Depois de saber tudo. Depois de ter sido publicado já é diferente. na página uma coisa da mulher é dar-nos a dizer assim, Fernando Madureira, Super Dragões puseram isto. Outra coisa é, isto já saiu, os Super Dragões souberam, ficaram aborrecidos e chateados e também puseram. Isto é outra situação. Eu acho que é outra situação. Eu acho que é importante. É verdade, isso não é verdade. Até isto é uma hora, outra situação. Até esta hora não há uma posição oficial do Futebol Clube. Absolutamente. O que está errado. Eu estive à procura. Isso para mim é fundamental. Eu estive à procura de um comunicado, e até estava a achar estranho, que até à hora do jogo não houvesse uma posição oficial do Futebol Clube Porto sobre esta matéria. Porque eles estavam É que não há. De tal maneira eu achei estranho não haver uma posição. Isso eu concordo com clara. Acho que o Porto devia tomar uma posição que nós não entendêssemos todos. Que eu a certa altura já estava na dúvida se aqueles jogadores realmente não tinham sido convocados, porque eu não encontrei a convocatória para este jogo, eu não encontrei a convocatória pública dos jogadores do Futebol Clube do Porto para este jogo com o Boa Vista. Tinha essa dúvida. E eu achei estranho. Eu acho que estavam 22 jogadores convocados. Não vi em lado nenhum. Eu acho que estavam 22 jogadores estar, e os 4 jogadores saíram. Tu viste a convocatória? É verdade, mas acho que estavam os 22 viste a convocatória. A minha dúvida era essa também. Os 4 saíram. Não, mas a questão é, viste a convocatória? Eu também ouvi dizer que estavam convocados. Que havia uma convocatória e que não estavam convocados. Eu ouvi isso. Isso veio publicado na comunicação social. A única coisa que se sabia publicamente... Tens que acreditar que estavam convocados. Não é isso. Não, isso foi claro. O que foi dito antes foi que estes 4 não jogavam. O que queremos, não é diferente. Isto é fácil. Mas o importante... Tanto para a esquerda como para a direita. Atenção, não, é isso. Eu quero ser rigoroso e, portanto, não quero estar aqui a levantar outro tipo de questão. Meteu a panagem. Mas eu estive à procura e ninguém me conseguiu dizer onde é que está a convocatória. Quais são os jogadores convocados para o jogo com o Boa Vista. Fui à página do Porto. Fui à página do Porto. E saíram 4. Fui à página do Futebol Clube do Porto, não vejo lá a lista dos convocados. Não vi. E eles foram integrados no treino? Fui à procura. Fui à procura. Não foram integrados no treino. Fui à procura de uma posição oficial do Futebol Clube do Porto. Não há. O que eu acho muito estranho. Muito mal. O que eu acho muito estranho. Deste jogo, mas estavam à espera do resultado. O Uribe vem dizer que à meia-noite se foi deitar. Sim, e o Luís Dias. Às 5 da manhã. Não, estavam todos juntos. Essa história do Rodolfo do Uribe é importante porque ele diz que até à meia-noite pede desculpa. Mas há testemunhas e provas que foi até às 5 da manhã. Saíram já às 5 da manhã. Não é acho que estavam todos em conjunto. Eu não quero adiantar não quero adiantar muito neste momento, porque eu acho que no site do Porto não está nada. Não está nada. É muito importante aquilo que o Sérgio Conceição vai dizer na conferência de imprensa sobre esta matéria. Vamos transmitir em direto. Se ele se pronunciar sobre esta matéria. Porque, na verdade, uma coisa é antes do jogo, outra coisa é depois do jogo. O resultado, e era aí que eu também queria chegar, este resultado é muito importante para o Porto.
muito importante para o Muitíssimo Porto. importante para o Porto. O Porto jogou na raça, jogou na determinação e jogou claramente com um espírito útil. Útil no sentido, eles perceberam, a equipa percebeu, a equipa técnica em primeiro lugar. Tinha grandes consequências uma não vitória. Uma não vitória ia ser um grandíssimo problema para o futebol do O que Porto. demonstra que estão todos unidos. E demonstra que os jogadores do Porto demonstraram que eles não fazem falta. Pronto. Os próprios Toda a gente jogadores faz falta. Desculpa, Agora, se não estão integrados Uma no coisa- mesmo espírito, deixam de fazer falta. Uma pessoa que vem de uma derrota que o Porto, Absolutamente. que o Porto 2-0 considera neste vergonhosa, foi uma derrota, e vão para uma festa, é porque não estão em espírito dentro de uma Eu, de um o que é que grande eu trabalho. acho? Isso é Claro, outro- mas isso o que é é que outro eu lado da acho? Isso é outra questão, mas o que é que eu Isso é acho? outro lado da questão. É que eu acho, para sair de cena, que estou a ver que o Ricardo ainda não falou, e peço desculpa, Ricardo. Não há problema. O Paulinho está E eu farto de uma também, coisa também e não o Paulinho falei. está farto para coisa. Mas há uma coisa que eu te quero dizer que é muito importante. Muito, muito, muito importante. O que diz o Manelli bem, há uma coisa que é uma festa de anos. Eu posso ter uma festa de anos e convidar os amigos mais íntimos e os mais para a festa de anos. E chega à meia-noite, faço uma festa, dançam e não sei o quê, não sei o que mais. E chega à meia-noite, os jogadores também- vão descansar. mas também sabes. Não é? Não é? Qual é o mal? Nas festas Qual é o mal? privadas- Deixa só o Rui terminar o raciocínio dele. Meia-noite, uma Deixa-me só hora. dizer isto. Qual é o mal? Nas festas privadas, todos nós temos as nossas Absolutamente. festas, e assim, mas também adaptamos os calendários das festas àquilo que são os nossos compromissos profissionais. Claro, absolutamente. Não é? Esta muitas festa vezes- podia ser hoje à noite. Claro. Podia ser hoje depois do mas jogo. é isso, Isso é o jantar, não Isso faziam que- festa, isso é faziam muito um jantar importante. Eu às dos vezes- anos da... eu às vezes- Por isso é que eu disse que ela foi burra em Deixa-me pôr. só Foi só um burra, bocadinho, ela só um foi bocadinho. burra. Eu às Não queres vezes- que eu diga que ela é burra? eu Não, às não, vezes- quero é que deixes falar o Eu às Rui vezes, terminar. e o tenho a raciocínio. certeza que vocês todos, em determinados momentos, gostavam de fazer determinadas coisas em determinadas datas e não conseguem porque têm coisas que se superpõem. olha. Nas nossas vidas profissionais isso acontece muito. Há aqui duas coisas que me fazem confusão, que é, naturalmente, quando uma equipa, como o Futebol Clube do Porto, ainda por cima, debaixo daquilo que é uma orientação, de uma grande exigência por parte do treinador, E etc., cumpriu. vem de uma derrota. E os jogadores fazem isto. No espaço Foram europeu. castigados. E Muito os, bem. e os jogadores Muito se bem no apresentam, Futebol têm Clube do esse, Porto. têm Muito esse bem. espírito É mau. para os jogadores É se mau. apresentarem numa festa. É mau. Portanto, há aqui duas coisas que não estão bem, que é o timing da festa, Muito primeiro bem. ponto. Segundo ponto, de facto, os jogadores estarem num espírito, depois do que aconteceu, de uma semana difícil, E num jogo de uma difícil. semana complicada, Num jogo terem difícil. aquele espírito para ir a uma festa, Concordo ainda contigo, por cima, Rui. Concordo parece contigo. que Concordo acabou contigo. a horas tardias, não é? Sendo que essa parte ainda também Também está está, é. a esclarecer quem é que estava, quem é que ainda não apareceu, porque também já correm notícias de que há jogadores que estavam lá ou que saíram mais cedo, mas que estiveram lá, não é? Portanto, eu acho que ainda está... Há notícias? Estamos longe, estamos longe. Ah, ainda, então quer dizer, há jogadores que estavam estamos lá longe da- estamos e só longe- castigaram aqueles quatro. Não, Mas estamos saíram, longe da verdade saíram toda. na hora de... É porque Mas isso nos há próximos dias vai imagens, ser não é? percebido. Há imagens do Sarabia, não é? Há imagens do Sarabia, já vimos o Sarabia, há imagens do Uribe e há imagens do Luís Dias. E a imagem do Machezinho, Do Machas ainda não vi. com o filho ao colo. Mas Macherzinho... É que estavam lá os filhos, estavam toda a gente. Tá bem. Portanto, o problema que tu dizes é esse. Eu quero que o Futebol Clube do Porto Assuma. Não, o Porto assumiu. E os quatro foram. Se estivesse lá mais, não, era mas igual. não. Era igual. Oh, O Porto oh, assumiu. Mas enfim, tu não oh, achas que em vez de. O Porto assumiu a Porto. Mas A eu- Porto. olha, Mas mas tu tu não cumpres, sais, vais tu não embora. achas- tu não achas que em vez de estás a saber por órgãos de Mas não comunicação se- social, claro, não por se redes viu. sociais, Acho saber que era o diretamente Porto, do era o clube, Porto. Não seria assumiu formalmente, bem esse é que é o problema. Concordo convosco, Dúvidas vai concordo. haver sempre. Porto devia Não mandar um devia ter- comunicado a dizer passou-se isto, isto Exatamente. e isto. O Concordo. Porto assumiu, quer dizer, não tinha que estar à espera do resultado para gerir a informação. Mas o Porto. Porque aquilo que aconteceu. Mas o Porto. Isso a partir do O Porto momento. não esperou o resultado. Isso que tu estás a dizer é uma palestra. não vai fazer. O Porto não é. O Porto Não é. dispensou os Eu jogadores estou a de um dizer. jogo capital, 3 titulares. Mais Poucas uma equipas razão. faziam o que o Porto fez. Rodolfo. Poucas equipas. Mais uma razão. Poucas equipas. Só um poucas bocadinho. equipas, Mais uma pá. razão. Poucas equipas. Se tomou essa Poucas atitude, equipas faziam mais o que o Porto uma razão
para assumir formalmente. Como é que se assume formalmente? Alguém a falar, ou através de um comunicado, Isso eu etc. concordo. E não aconteceu absolutamente Não, nada. não aconteceu e vamos lá ver, Porquê? ao não tomar essa posição e não haver uma posição convicta em relação a isso, de onde é que ela partiu? Do Sérgio, provavelmente, que obviamente caçado do Porto depois toma a atitude Não, e quem afasta. toma a decisão- Agora, quem a questão toma a aqui decisão é transporta, é a direção do Porto. não havendo uma posição formal e oficial e não se percebendo, o Uribe vem dizer que não. Que a festa foi só até à meia-noite. É a palavra do Uribe, pede desculpa, diz que não volta a acontecer e que é até à meia-noite. Não é isso que publicamente foi tentou até à dito. meia-noite. E a questão é, o odioso cai, claramente, mais uma vez no caso dos jogadores do Porto, nos jogadores do Futebol Clube do Porto. Ricardo, o que é que achas? O que é que foi que disseste? O odioso cai outra vez para cima do... Já lá vamos. Cai outra vez para cima dos jogadores do tem a Futebol ver Clube do com as Porto. lideranças, O etc, desgaste que de é Sérgio outro Conceição, até agora os problemas têm O sido... Sérgio Conceição tem a ver com isso. Eu saí daqui matar alguém. Eu já te não vou tenho alguma dizer, culpa disso. eu já te vou explicar, não tens já culpa vamos nenhuma, falar és disso. meu amigo, Deixa falar é? o Ricardo e o Manuel mais sobre isso. Deixo. A questão não é essa. A questão aqui que se passa é, Que culpa tem até ao Sérgio momento, Conceição que queres que eu te alguém dê os faça processos, asneiras? os momentos... Eu quando joguei a bola fiz muitas asneiras. Não, deixa lá, dá lá a possibilidade para as outras Eu pessoas também dou, falar. pá, eu dou. Não, porque estás sempre a repostar, as pessoas não fazem a pergunta nem falam. É impossível. E não vais a lado nenhum assim. Tá bem, eu Vamos não lá quero ir com a lado calma. nenhum. O que eu A não grande quero- questão aqui o que é, eu não Sérgio... quero Sim. o que eu não quero Sim. é vocês, através das perguntas induzidas como Sim. querem, lá o- levem a conversa para o lado que querem. E aí, o quanto eu puder fazer, eu vou Onde é que lutar. viste isso? Onde é que Mas é viste que isso? isso Em que Opa. filme é esse? Isso é algum filme que tu viste? É um filme de cowboys, Em que de sentido? índio, É. Indiana Jones. Olha, queres que eu tenha a lista de jogadores no Futebol Clube do Porto Diz. desde a época passada até agora, Diz. têm estado Diz. sob problemas disciplinares, Mas, com o Sérgio Conceição a dar a casa? Algum jogador do Porto conduz-se em casa, atropelou alguém, conduz-se em casa. Dirás o que tu quiseres, agora não é isso que está em Isso é menos discussão. grave. Não é isso que está em menos grave discussão. conduzir sem carta. Não, Sem carta não Zé, tem oh, carta. Não, sem carta. Tem carta. Não dispares, É uma vergonha. não dispares os mísseis, Rodolfo. Pode matar Olha uma para mim, pessoa olha que para sabe mim, conduzir. olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não dispares os mísseis, não é disso que estamos a falar. Já lá vamos, já lá vamos. Ricardo, já lá vamos. Sobre isto, O Porto tem sido uma desgraça. Entra. nesse Deixa lá o aspecto em Ricardo termos de falar. disciplina. Não, isto também pode ser. Não se Aliás, compara foi com o sempre, Sporting, é uma foi sempre. vergonha. Pois O não, Sporting fazem tudo e nem- mais alguma coisa. Nem é uma eu queria vergonha. que o Porto E por se isso é que tu comparasse não com o ganhas. Sporting. Não, eu nunca queria era que o Sporting se comparasse Não, com o nem Porto. se pode comparar. Nunca não na pode vida, comparar. nem eu queria. Há sempre um chefe. Vocês lá. podem- Nunca tiveste chefe. Nem eu queria, Rodolfo, nem eu. Podes não, deixar. nem tem chefe. Deixem lá Nem isso. eu queria. Deixem lá isso. Ricardo, Vá. vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Relativamente a isto, eu concordo com o Manel. Depois de uma derrota pesada do Porto para. Isso é o mais importante, Escócia, caramba. O mais importante é isso. qualquer jogador- Isso é o mais importante. É vergonhoso. Jogadores de futebol altamente profissionais. Eu quando, E o Porto castigou. eu quando perdia, E o Porto nem saía de castigou. casa. Exatamente, quanto mais Manel. estar numa festa pública. E Exatamente. o Porto não é Maluco. público, é em É casa. pública. Não, em casa. Apareceu em pública. casa, Apareceu companheiro. pública. Tu fizeste Portanto, muitas festas em casa. Não, eu? Sim, ó lá, tu não Pus queres, uma pá. derrota. Deixa o Ricardo falar Nunca agora. na vida. Deixa o Ricardo agora falar. Olá. Deixem lá o Ricardo agora falar, Olha. se não se importa. Ah, mas agora há uma coisa. Ricardo, Deixa-me, Ricardo, eu peço desculpa, mas agora, Paulinho, desculpa. Há uma coisa que eu te vou dizer. Como é que o Ele não Sporting quer que pode nós fazer falemos. festas? Tem que fazer festas, os jogadores. Eles só têm derrotas. Bem, Então bem. nunca mais vão a festas. Ricardo, Paulo. Eu ia seguir o meu raciocínio Sim. e concordar com o Manel. Eu Claro, também, ai, não tem quando como perdia, concordar. quando perdia um jogo, não conseguia sair de casa. Logicamente, porque é isto que é estava profissionais. completamente Isso é que é desiludido. profissionalismo, E cara. porque E o tinha Porto que. castigou. Não tem nada, não E o tem. Porto castigou. O Porto Porque é. tinha que- O ano passado castigou o Militão. Castigou. Já lá Foi, vamos, já lá castigou vamos, o Militão. Ricardo. E por causa disso mesmo, porque tinha que Vais lidar, buscar o Wendel, que lidar com tem os carta adeptos na brasileira. rua. Ele tem carta Entendes? brasileira. Agora, isto também pode ser muito dos hábitos que os jogadores sul-americanos têm e dos hábitos que trouxeram do México ou do país onde eles jogavam. Claramente que isto Colômbia. é muito grave. O Herrera, muito o Herrera grave. fez aquela festa da seleção. Aquilo é Quando mais foi à outra. seleção? É o Herrera, aquela festa. O Herrera e os jogadores Isso é que é. mexicanos. O Herrera, Mas é do Porto. E cara. ele vem com o Herrera. O Herrera. O Herrera. Ele é que apareceu. Ele Manel, O Herrera. também estás é o a fazer, México. estás a fazer de outros jogadores, Santos, e destes jogadores pegadores. Tá Agora a bem. culpa é quer dizer que a culpa é do México do também México, e da agora- Colômbia. Deixa de ser Eu já santinho, te vi dançar deixa a de ser cucaracha, santinho, deixa de ser já te vi dançar a santinho. cucaracha. Ricardo, Ouviste com um grande chapéu de sombrero. Meus senhores, eu sei que começámos um bocado mais tarde, eu sei que começámos um bocadinho
mais tarde. Isso não se canta assim. Não canta assim, que isso não se canta. Isso não se canta assim. Não está fácil. Depois eu canto. Vou dizer novamente, Isto está complicado. reafirmar que é uma falta de profissionalismo enorme dos jogadores do Porto, não só aqueles que foram castigados, mas possivelmente outros que poderão ter estado na festa. Outros que poderão ter estado cagando. Poderão, não estou a afirmar. Outros que poderão ter estado, mas que é isso? Estamos aqui no fictício. Mas que é isso? Deixa o Ricardo. Estou a afirmar, Rodolfo. Tu não estás a afirmar. Não ponhas Olá, palavras. isso não é nada o que tu estás a falar. Não é nada, é zero. É zero. Lobo, olha que eu corto o micro hoje. Tu estás acelerado. Eu vou-me embora só. Não vais nada. Ficas aí, mas ficas com o micro cortado. A falta de profissionalismo é algo muito grave depois da derrota do Quem? Do Rodolfo? Concordo. dos quatro jogadores. Estamos a falar especificamente dos quatro jogadores. Acho que Não sei se estão lá outros. a conferência de imprensa de Sérgio Conceição foi um bocadinho a preparar aquilo que ia acontecer. A notícia mais que vinha a tarde. surgir mais tarde. Exatamente. Sérgio já sabia que tinha E quem é acontecido. que sai fortalecido disto tudo, depois do Porto ter ganho hoje? O treinador. E dos problemas que o treinador tem tido com alguns jogadores. E a SAD não. Isso é óbvio. E a SAD não toma uma posição. Isso é óbvio. Vamos ver o que é que toma. Não tomou publicamente, não. Castigou, aderiu ao castigo, mas não tomou. O líder é o treinador. Paulo, eu acho que a grande questão que nós temos de discutir aqui é porque é que isto está a acontecer. Estes assuntos É isso que eu estava a referir. relativamente à indisciplina de alguns jogadores do Futebol Clube do Porto, porque estes não são os primeiros casos, como vocês sabem. mais casos. Gente, já lá vamos. Marega, Não. o ano passado, Marega, João Pedro, Brahimi, Éder Militão. Esta época, Danilo, Nakajima, Marchezinho agora, Saravia, Uribe, Luís Dias. É isto. E todos, e já lá vamos, é o Sérgio quem dá a cara. É o Sérgio Conceição. Mais Esta concreto é que é é a grande impossível. questão. É o Sérgio Conceição que dá a cara por Mas isso. eu não sei nada do que tu estás a dizer. O que é que ainda fez o Nakajima? O Nakajima? Nakajima. Então não viste o que se passou com o Nakajima? e com O Sérgio Mas Conceição o que é com o que fez? Nakajima? Não correu, ou não jogou, ou em vez de defender, jogou aberto. O que é que tu queres saber com isto? O que é que tem o cu com as calças? Eu não estou a perceber nada disto. Rodolfo, O isto Nakajima, acontecia- ele diz assim: São jogas graus. aqui, São graus. deixas subir o Podem- lateral, e ele foi para o lado de lá. O que é que tem a ver isto? Fala no Foi a reação- balneário. Ele no fim. Reação. Reação A dele no reação fim. fala no balneário. Custou a Mas o que é que tem a ver cabeça. isto? Mas não reconhece. A relação- Não Oh, reconhece que há mais É problemas. os nervos à flor da pele. Olá, tu sabes, jogas para o quarto, quinto lugar, estás Mas calado. joga- Jogas para o quarto, quinto lugar, estás calado. Mas Tu nem mas tens que entrar a bote na Oh, matéria. Mas sempre Vamos lá puro, com sempre calma. puro. Vamos lá com calma. És um Vamos lá, Ricardo. Para terminar. Peraí, já vou, Manel, já vou. Às vezes, Dizer o que é que se passou no seu tempo. apesar da gravidade, tempo. Pós dias. Atenção. Isso é verdade. apesar da gravidade do que fizeram, eles fizeram em casa deles e poderiam pensar que isso os iria ilibar um pouco daquilo que estavam a Se fazer. a mulher não pusesse, esse filme nas redes sociais, ninguém sabia o que se passou. Eu penso que a Conceição está na sala de imprensa. Vamos ouvir o técnico do Futebol Clube do Porto. Agora é importante. Olha, lá está ela. O Sérgio conhece bem. Sim. A dizer que às vezes é preciso enaltecer a sua capacidade de liderança deste resultado. E dizer que às vezes é A pergunta tem a ver com a capacidade de liderança. A minha pergunta é A pergunta é e se a sua liderança sai reforçada para se a liderança Sérgio Conceição sai reforçada depois. Boa noite. Agradeço as palavras do António Oliveira. Aliás, aproveito para mandar um grande abraço, que é alguém que eu respeito muito no futebol e que foi uma pessoa muito importante no meu crescimento a todos os níveis. Em relação àquilo que é o jogo, tenho falado do jogo e falado dos 19 jogadores que estavam hoje convocados para o jogo, ficando o Tomás Teves de fora. Foi um jogo competitivo, como nós estávamos à espera. Nós sabíamos que o Boa Vista é uma equipa combativa, uma equipa muito agressiva, que faz daquilo que é o jogo direto um momento importante no jogo. Estávamos preparados para esse primeiro duelo, para aquilo que é a conquista da segunda bola, que também era importante. A partir daí eles davam muita largura ao jogo através dos seus laterais. Hoje um bocadinho menos, porque sobre a direita não jogou o Carraça e jogou um central, ou seja, jogou 4 centrais. Para também naquilo que é um momento que o Boa Vista é forte nos esquemas táticos, ter uma presença importante. Estávamos também precavidos para aquilo que tinha que ser o nosso equilíbrio em posse, porque o Boa Vista é uma equipa que sai bem em transição, é uma equipa com jogadores muito rápidos na frente. Eu penso que controlámos isso e controlámos o jogo no fundo. Isto para dizer que foi um jogo maduro da minha equipa, onde criámos mais uma outra ocasião que podia acabar o jogo, não pela diferença mínima, que eu achava que era mais justo acabar com mais um gol para nós.
Sobre o resto... Os jogadores que não vieram. Não estão cá. Não estou cá. Eu quero dizer uma coisa que eu não tive a oportunidade de falar na Flash. Eu represento um grandíssimo clube histórico. A instituição está acima de toda a gente. Ok? Todas as pessoas que passam no clube, especificamente uma ou outra pessoa, não é importante porque o clube vai continuar a viver, vai continuar a ganhar. Há uma pessoa que é realmente, na minha opinião, a pessoa mais importante deste clube, que é o nosso presidente. A partir daí, todos nós que trabalhamos no clube, um ou outro vai trabalhando, vai andando, mas acaba o seu tempo e o seu ciclo e vai embora e o clube continua forte, ganhador, como tem sido. Por isso, nada a comentar mais sobre isso, nem é o momento para falar mais nada. A próxima pergunta tem a ver com Fábio Silva e ao Lume, que hoje se estreou no 11 do Futebol Clube do Porto. A pergunta tem a ver pelo facto de estar já praticamente há um ano no Futebol Clube do Porto e hoje aparecer no 11 inicial do Futebol Clube do Porto. Ouça, é uma excelente pergunta, porque muitas das vezes esse trabalho invisível, ou seja, e nós clubes, no geral, agora somos também um bocadinho culpados, porque vocês praticamente não veem treinos. Antigamente assistiam aos treinos e viam aquilo que se trabalhava, agora menos. E eu acho que o importante é o trabalho diário que ele faz e que todos os jogadores fazem, porque ele também não estava dependente deste jogo para demonstrar alguma coisa. Obviamente que é sempre bom jogar bem e fazer um jogo muito positivo como ele fez e como toda a equipa fez, mas para mim o importante é o trabalho diário e aquilo que eu lhe tenho passado para ser o jogador que eu quero naquela posição. O Lume é jovem, vocês não sabem, mas fui eu, quando ele tinha 17 anos, fui eu que fui buscar para o Braga na altura. Eu conhecia já o Lume, eu conheço há alguns anos e sei do seu potencial. Para mim não é surpresa nenhuma e também não estava à espera que ele hoje fizesse um jogo espetacular para me convencer de alguma coisa. Os jogadores convencem-me diariamente nos treinos. Sérgio, boa noite, estamos em direto para o play-off da SIC Notícias. Que significado teve para si, para o grupo, aquela festa do golo do Alex Telles? A equipa reuniu-se junto ao banco, os jogadores abraçaram-se, o Alex, que por vezes é utilizado a titular, não tem sido tanto nos últimos tempos. Que significado teve para si, deu-lhe um abraço, aquele golo e aquela união do grupo nesta altura, hoje, 24 horas depois do que aconteceu? Perdão, nós temos, eu digo isto sem qualquer tipo, parece um chavão, quer dizer, nós temos 26 jogadores que estão disponíveis para jogar. O Alex, o Miguel frisou aí que não jogou. O Alex, o ano passado, fez 50 jogos, ou coisa que olha, ou seja, há momentos em que outros jogadores estão, a meu ver, por isso é que os treinadores são pagos para isso, tem que escolher os melhores e aqueles que estão em forma. O Alex, como um grandíssimo profissional que é, eu tenho conversado, eu penso que ele até disse na Flash, penso eu, não estou bem certo, tenho conversado muito com ele e quando ele estiver na sua melhor forma e se eu achar que ele deve jogar, vai jogar como aconteceu hoje. Não há aqui jogadores intocáveis, ninguém é intocável, quer dizer, tem que demonstrar diariamente para merecerem a titularidade. E nós nisso temos um grupo que respeita muito aquilo que são as minhas decisões, aquilo que são as minhas opções. Vocês viram que o Zé Luís, início da época, foi titular, hoje entrou, e fazendo o segundo gol, entrou com uma vontade e com uma ambição enorme. E acho que a força do grupo tem a ver com isso, com essa competitividade que existe no grupo, de uma forma sã, quer dizer, não há mal-estar. Obviamente que os resultados, quando não são tão bons, existe alguma desconfiança externa que nós estamos habituados e temos que compreender, porque temos no Futebol Clube do Porto, somos um clube grande e temos uma pressão natural àquilo que é o historial do clube. Boa noite. Deixe-me fazer aqui uma comparação, não me leva mal a brincadeira, mas pegando no exemplo de um conhecido jogo de vídeo em que simula ser um treinador de futebol, há uma opção no final de alguns jogos que diz para perguntar aos seus jogadores porque é que não jogam sempre assim. A nível da atitude e dos duelos ganhos, da disputa dos duelos da sua equipa hoje, pergunto-lhe se este foi um dos dias em que diria isso ou disse aos seus jogadores. Eu acho que
os jogadores, eu não conheço jogadores que vão para o campo, sinceramente, e que não queiram ganhar e que não deem tudo. Por vezes jogamos contra adversários também bem organizados e que têm a sua valia e condicionam muito aquilo que é a nossa prestação. E também alguns erros do treinador. Eu às vezes pergunto-me a mim próprio o que é que eu podia ter feito melhor, não é só aos jogadores. E eu sou por vezes, e muitas vezes sou o primeiro a errar. Por isso, e o erro faz parte daquilo que é o jogo, faz parte daquilo que é a vida. Agora é aprender com isso e continuar em frente, trabalhar da melhor forma para conseguir vitórias, porque eu estou convencido que vamos conseguir vitórias, títulos, estou a falar, este ano. Fechamos aqui. Boa noite, Sérgio. Paulo Jorge Duarte, da CMTV. Junto à sua frase de ontem, uma frase também sua, de que muitas vezes o futebol champanhe nem sempre é possível, que é preciso também vestir o fato de macaco. Se hoje foi uma situação dessas, não vou perguntar a terceira vez sobre os 4 jogadores, mas pergunto-lhe se ontem, quando disse que não bastava ter contrato com o Futebol Clube do Porto para representar o clube, se era já esta situação que se referia. Eu já tinha dito essa frase há algum tempo. O Paulo está mais interessado nessa segunda fase da pergunta, não é? Do que na primeira. O Fato Macaco foi um jogo competitivo, o Boa Vista é uma boa equipa, extremamente bem orientada, com jogadores fortes fisicamente, que era preciso, como sempre, em todos os jogos. Eu acho que a intensidade, a agressividade, o ritmo de jogo hoje em dia são cruciais para se ganhar jogos. Depois, em relação à segunda parte da questão, já tinha dito anteriormente essa frase, que não basta ter contrato, é preciso sentir o clube, conhecer as pessoas, conhecer a região, saber em que meio é que está inserido, para de certa forma perceber aquilo que é o historial e a grandeza do Futebol Clube do Porto. Ok, tá? Senhores, Obrigado. Final da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, depois da vitória frente ao Boa Vista. Sérgio Conceição aqui a rebater qualquer questão que teve a ver com os 4 jogadores alegadamente castigados com um processo disciplinar e que não jogaram nem fizeram parte dos convocados para este encontro frente ao Boa Vista. É um assunto interno do clube. Esses 4 jogadores viajam agora para as respectivas seleções, Argentina e Colômbia, e daqui por uma semana e meia regressam ao Futebol Clube do Porto. Certamente vão integrar novamente o plantel, mas esse é um processo que passa pela SAD e pela estrutura do Futebol Clube do Porto. Miguel Torrão, em direto da sala de imprensa do Estádio do Bessa. Vamos ouvir daqui a alguns minutos o início também da conferência de imprensa de Lido Vidigal, o técnico do Boa Vista. Manel, vou começar por ti. Agora o outro lado da questão, que é o lado de Sérgio Conceição, que ouvimos ainda agora. Os treinadores têm momentos, e vocês são todos treinadores, têm momentos em que arriscam tudo. Eu pergunto se o Sérgio hoje arriscou tudo e se ganhou, isto é até enquanto forma de se afirmar perante o seu grupo de trabalho. Ora bem, eu acho que o Sérgio ganhou uma coisa que nós não conhecemos muitas vezes, a qualidade de alguns jogadores, porque não jogam. O Mbema, por exemplo, não jogava muito, o Laum também não jogava, o Lume também não jogava, e nós não conhecemos. E eu hoje gostei de ver o Mbema jogar como central, como lateral. Acho que lhe falta qualquer coisa para jogar como lateral. Ele é central. Como central, pois, por isso mesmo. Como central, acho que ele hoje teve uma resposta cabal de que o Porto pode contar com ele. E lá também, dentro do primeiro jogo que fez, também teve um desempenho meritório, porque eu penso que este jogo do Porto Boa Vista, é aquilo que o Sérgio disse, é verdade. Há uma coisa que eu não concordo com ele, é dizer que não há jogadores imprescindíveis. Há jogadores imprescindíveis em qualquer equipa. E esses jogadores podem fazer o que lhes apetecer? Não. Só porque são imprescindíveis? Não, isso é outra coisa. Isso não. Os jogadores imprescindíveis... Ele disse intocáveis. Dentro mas podem ter de um grupo de trabalho. Não é? Sim. Agora, claro. pode ter um jogador um ou dois jogos menos bons. Claro. Eu acho que Alex Telles, por exemplo, é um jogador Concordo com o Manel. imprescindível no Porto. Totalmente. Acho que não há... Sim. No Porto não tem uma solução... E tem-se visto. idêntica a isto. E nunca se percebeu muito bem porque é que ele foi afastado. Pronto, eu não sei também. Isso aí... Eu já dei a minha ideia aqui. Isso é um problema que o Sérgio é que pode explicar. Ele pode achar que o jogador baixou de rendimento. Mas isso é a área das opções, não é? Boas ou más. Os grandes jogadores, mesmo mal,
são sempre importantes dentro de uma equipa de trabalho, os grandes jogadores. E se nós analisarmos todas as equipas em Portugal e na Europa, há aqueles jogadores que têm quebras de forma, mas nunca saem dentro do seu 11 dos treinadores. Mas em questão disciplinares, Não, isso é outra coisa. Então já lá vamos. Vamos ouvir Lito Vidigal na sala de imprensa, o técnico do Boa Vista. Boa noite, Lito Vidigal. Estamos em direto para o play-off da SIC Notícias. Na primeira parte, onde o Boa Vista conseguiu várias vezes provocar o Futebol Clube do Porto, e desculpa a expressão, mas a segunda parte não foi tão eficaz como na primeira. Eu sinto que não foi só provocar. Eu acho que em muitos momentos do jogo, na primeira parte, nós estivemos por cima. Foi uma primeira parte muito repartida, bem jogada, com algumas oportunidades. Nós chegamos várias vezes no último terço, faltou-nos algum critério depois na decisão, mas acho que fizemos uma primeira parte muito segura. Foi pena termos sofrido um golo, um único remate que o Futebol Clube do Porto fez a nossa baliza, acaba por fazer um extraordinário golo, um golo fantástico. Na segunda parte o jogo já não teve a intensidade ou a velocidade que nós queríamos, já foi um Porto mais a gerir, quebrou muito o ritmo do jogo, já com mais faltas, foram atrasando o ritmo do jogo, e isso não nos deu possibilidade de disputar o jogo como nós queríamos. Mas acima de tudo, parabéns aos meus jogadores que fizeram um jogo fantástico, continuam a crescer, continuam a jogar com qualidade. Nós não jogamos contra uma equipa qualquer, jogamos contra um dos poderosos, mas em campo, e principalmente na primeira parte, acho que nós em muitos momentos estivemos por cima. Por isso, parabéns aos jogadores pela atitude, pela entrega e pela qualidade do jogo que vão apresentando. Lito Vidigal, técnico do Boa Vista, na sala de imprensa, a considerar que houve períodos em que o Boa Vista até foi melhor do que o Futebol Clube do Porto, mas que no conjunto do jogo o Porto mereceu a vitória, segundo o que eu percebi das palavras de Lito Vidigal, dando também os parabéns aos seus jogadores. Manel, para fechar contigo esta parte e para passar depois aos teus ilustres também colegas de painel. Parte disciplinar, que era a parte que eu te estava a perguntar. Há jogadores que, por serem intocáveis, podem fazer o que quiserem. Não. E a história da multa-se mais. Há certas questões que, perante o outro grupo de trabalho, é uma questão que é vista assim. Ele, como é bom, tem que jogar, a gente carrega-lhe com multa. É assim que se resolve uma questão disciplinar. Isso até vai da personalidade do próprio jogador, que sente que é intocável e tem que ter ainda mais responsabilidades até do que outros jogadores. Portanto, eu fui capitão do Sporting durante muitos anos e naturalmente que eu tinha responsabilidade, os outros tinham também, mas eu tinha muito mais responsabilidade, se calhar, pelo cargo que desempenhava e naturalmente que tentava ter um certo cuidado com a minha imagem perante o clube que representava e também fazia ver aos meus colegas que o deviam fazer. Agora, isto que se passou aqui, isto foi uma festa que não deveria ter sido realizada no momento, naquela altura. É evidente que as pessoas fazem anos, têm o direito de festejar com os amigos, mas há horas para tudo e dias para tudo. Portanto, aquilo que eu digo é que, de facto, o Futebol Clube do Porto, depois da exibição que fez com o Glasgow Rangers, jogou com uma boa equipa, o Glasgow Rangers é uma boa equipa, mas o Porto, normalmente, em condições normais, se calhar, fazia muito mais do que aquilo que fez. Acho que os jogadores deviam de pensar um pouco e dizer assim, à esposa dele, tu fizeste anos, vamos festejar, mas vamos aguardar que temos um jogo de grande responsabilidade e dificílimo, como é o jogo no Bessa, e portanto nós vamos fazer a festa depois do jogo. À meia-noite, aí pode-se deitar mais tarde e fazemos a festa nessa altura, não a seguir a uma derrota que o Porto... Portanto, estás de acordo com a atitude do Sérgio Conceição, que não podia ser outra? Logicamente, estou de acordo. Aliás, eu acho que no futebol tem que haver responsabilidades. No futebol tem que haver... As pessoas têm que sentir que isto não anda como eles querem. Tem que andar com as regras que os clubes impõem dentro Rodolfo, parece indiscutível que a atitude do Sérgio é uma atitude correta, portanto não pode ser outra. Quando se é disciplinador e se tem carisma de treinador, não pode ser de outra maneira, mesmo que se corra o risco
das coisas não correrem bem dentro do campo, e aí as coisas depois podem mudar. Quem aplaude e acha que ele foi muito bom, provavelmente achará depois que ele foi muito mau. O que eu te pergunto é se Sérgio Conceição não corre o risco de irremediavelmente se desgastar por ser ele constantemente a vir apelar à alma do Futebol Clube do Porto, ao clube que é muito grande e que é, e portanto ninguém é acima disso tudo, e é sempre o Sérgio Conceição. Fica-lhe bem, mas não o desgasta? Mas isso eu acho que é o próprio Sérgio que quer isso, porque o Sérgio não quer que outras pessoas falem da equipa, dos jogadores, mesmo que seja no benefício do clube. Ele fez bem em tirar logo os jogadores antes do jogo do Boa Vista? Eu acho que não há hipótese, porque se na realidade, como veio o alume, os jogadores estiveram até às 4, 5 da manhã, se isto é real, estes jogadores não tinham condições nem capacidades físicas para jogarem hoje. Porque eles tinham vindo de um desgaste grande no jogo em Glasgow. Fizeram uma viagem um bocado atribulada. Depois tiveram esta festa. Se isto é verdade, que eles tiveram, e eu imagino que sim, que eu também não quero agora que os jogadores, coitados, se calhar tiveram até à meia-noite, fizeram uma festa e... Logo do Porto não punha processos disciplinares. Absolutamente. É o que eu acho que não tem qualquer lógica, não é? Supostamente. Se os tira, por alguma razão foi. Claro, agora o que eu acho é uma coisa. Todos os treinadores, já o Bruno Lage, o Sérgio Conceição, o Silas e todos os jogadores agora estão na moda. Eu concordo com o Manel, somos do tempo antigo, mas é uma coisa, desde que eu ponho a jogar quem treina melhor. Eu tive colegas meus que eram jogadores de treino, eles faziam treinos fabulosos, iam jogar e cagavam-se. Não podes dizer isso. Pá, desculpa. Está no sangue. Assustavam-se. Assustavam-se, queres tu dizer? Assustavam-se. Chegavam ao jogo, sentiam uma pressão. Chegavam ao jogo e sentiriam uma pressão e tremiam todos, ó Manel, tremiam todos e é verdade. havia o treinador na altura, e pronto, o falecido Pedroto, que era o maior, sem dúvida para mim, ele muitas vezes falava com os jogadores, mas não conseguia que estes jogadores tivessem, portanto, as mesmas qualidades no jogo que tinham no treino. Portanto, tudo o que eles estão a dizer é mentira. O Sérgio Conceição nisso que diz do treina bem, é mentira, ele não tem mais ninguém com o Alex. Agora, se o Alex for indisciplinado, se o Alex for mal educado, se o Alex tiver um comportamento menos bom, tem que sair. Mas agora, se ele tiver um jogo menos bom, o que vai jogar e o que o substituiu nunca teve o rendimento que ele teve a jogar mal. É que o Alex a jogar mal foi sempre melhor do que os jogadores que ele pôs no lugar dele. Ele tem que ter a noção exata disso, mas ele está aqui a enganar os pacóbios, somos todos totós, andamos aqui a passar os elétricos. O Oliveira, que não estava a treinar, e tu estiveste com ele, não estava a treinar, nunca jogava. Mas é que... Isso era ao contrário, treinava mal e jogava muito. Jogava maravilhosamente. O problema é mesmo esse, estás a perceber? E o Manel, e tu sabes que é assim, há jogadores que nos treinos... Mas eu até te digo uma coisa, no meu tempo passava-se isso, claro que não vou dizer o nome dos jogadores, meus colegas e de quem gosto, havia jogadores que em casa tinham uma performance extraordinária. Quando jogavam em casa eram os melhores quase sempre a jogar na nossa equipa, no Futebol Clube do Porto, e quando iam jogar fora, o rendimento vinha para menos de 50%. Tremiam, sentiam uma pressão. É a forma de jogar. Toda a liderança do Sérgio Conceição, quer nas coisas boas, quer nas coisas menos boas, é aquilo que eu lhe poderia chamar talvez uma liderança sempre no fio da navalha, porque a verdade é que em 3 épocas no Futebol Clube do Porto têm acontecido muitas situações. Presumo que estamos todos de acordo que ele mostrou que é líder, com a atitude que teve, portanto, não sei se concordas ou não, ou se tens outra ideia, ou se não deveria ter atuado dessa maneira, mas mais do que tudo isso, não te esqueças se sim ou não, que é a primeira pergunta. Segunda pergunta, ele está a desgastar-se, isto acaba por o desgastar a ele, obriga-o a estar permanentemente na cabeça, digamos, da situação. Eu acho que tu colocaste duas questões que entram com aquilo que eu acho que é o cerne da questão, que tem a ver com as lideranças do Porto. Não foi por acaso que ele agora na conferência de imprensa disse uma coisa que se calhar faz sentido a todos nós, mas que ele tem sublinhado isso ciclicamente, que é quando ele diz: no Futebol Clube do Porto há uma figura que é, pelo que fez, etc. Que é única. Que é única, e portanto ele coloca sempre o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa num patamar diferente de todos eles, de todas as outras figuras relacionadas com a estrutura do Futebol Clube do Porto. E nós percebemos isso, porque na verdade Jorge Nuno Pinto da Costa tem
quer dizer, tem uma história de afirmação do Futebol Clube do Porto no contexto nacional e internacional que é absolutamente indiscutível. Mas eu acho que isto resulta também numa ideia que está na cabeça do Sérgio Conceição, que é, entre ele e o Presidente do Futebol Clube do Porto, não há mais nada. Não há mais nada. É direto. E, portanto, o organograma que o Sérgio Conceição tem na cabeça é Jorge Nuno Pinto da Costa, eu, Sérgio Conceição, e o resto. É ele que pensa ou foi-lhe dado a possibilidade de ele poder pensar assim? Essa é a segunda, é outra parte da questão, que é, a partir de uma certa altura, em função, não sei se é da demissão de algumas figuras, que eu acho que algumas figuras do Futebol Clube do Porto, da administração do Futebol Clube do Porto, estão demasiadamente cómodas nos lugares que ocupam. Estão aninhadas num certo comodismo em função das mordomias. Hoje um administrador do Futebol Clube do Porto é uma figura muito bem paga e sobretudo quando há prémios suplementares, etc. Portanto, nós sabemos que a administração do Futebol Clube do Porto é uma administração muito bem paga. Nós percebemos, por exemplo, que a figura associada ao futebol do Futebol Clube do Porto, Luís Gonçalves, não tem, quer dizer, não aparece em público para dizer nada. E eu acho que isso resulta da forma de estar do próprio treinador. Porque o treinador tem esta ideia. As coisas no Futebol Clube do Porto resolvem-se entre mim e o Presidente. E, na verdade, é assim que acontece. Quer dizer... Mas isso também desgasta na mesma, isto é. Isto cria depois em todo... Agora, vamos partir por suposto que é assim. Não tenhas dúvida nenhuma. Há ali um organigrama que estará... Sérgio Conceição tem duas coisas. Uma personalidade fortíssima de alguém que gosta de exercer a liderança desta maneira. Ele desgasta-se, mas não se importa se desgastar. Exatamente. Porque ele entende que é desta maneira que tem o controle da situação. E dá a cara. Só que isto tem realmente um desgaste enorme. Tem custo. Enorme. Porque ele não está apenas preocupado com o treino, e ele preocupa-se muito com o treino, porque nós percebemos que as variáveis que ele encontra, o tipo de competitividade que quer colocar na equipa, em termos daquilo que é o perfil do jogador que ele quer dentro do campo, tudo isto dá imenso trabalho, mas ele não se fica por aí. Ele tem preocupações que têm a ver com a comunicação do Futebol Clube do Porto. Se, por exemplo, aparecer alguém e não aparece ninguém que na área da comunicação fale de assuntos de futebol, não é por acaso. É porque o Sérgio Conceição não deixa. Mas já houve e ele não aceitou. Claro. E o caso quando houve um momento, quando houve um momento em que se colocou ali questões... Que ele falou em áreas que dizem respeito mais ao futebol jogado e ele não gostou. E ele não gostou. E parou. E ele deixa isso bem claro e as coisas, de facto, ficam como ele quer. Aliás, eu penso que ele tem, segundo se percebe, uma espécie de diretor de comunicação para ele. Neste caso, portanto, penso que Rui Cerqueira, segundo se vê nas conferências de imprensa. O que significa que, de facto... Mas tu não achas que uma pessoa com a capacidade dele e que ele não devia de ligar, por exemplo, às redes sociais, como ele liga, não é? Ele não tem que ligar. Eu acho que ele não tem que ligar. Ele preocupa-se muito. Ele preocupa-se com liga. E por se preocupar com liga muito. E por se preocupar com mas ele não tem que ligar, portanto, aquilo que nós falamos aqui, porque há muitas pessoas que escrevem que não é os nomes verdadeiros deles. Sim. Mas eles não são portistas, podem ser de outros clubes que não interessam, e alguns portistas também. Alguns portistas também, como é lógico. Ele tem um controlo, ele quer ter um controlo sobre as coisas. Eu acho que ele tem um sentido construtivo quando tenta ser assim, no sentido de dominar a própria estrutura. Só que ele vai tão longe que às tantas já não se domina a si próprio. Quer dizer, ele pode até dominar a estrutura, mas às tantas já não se domina a si próprio. E daí alguns excessos que tem cometido. E eu penso que a pressão sobre ele é de tal maneira, e que ele coloca sobre ele próprio, que nesta época já tem cometido erros, até no plano
daquilo que ele de facto se devia preocupar, que eram as questões técnico-desportivas, questões táticas, etc. Por exemplo, o jogo em Glasgow foi claramente, ele desenvolveu um conjunto de erros, acho eu, que prejudicaram o futebol. Mas a verdade é que tu não falas disso agora. Não se fala. Tu agora falas do que aconteceu. Isso é outro aspecto. Não falas dos erros. Esse é outro aspecto, porque de facto, o que é que está aqui em causa, basicamente, o que está... Vocês acham que ele castigou os jogadores? Não. Todos? Não. Pelo amor de Deus. Há uma coisa, Não é é isso. lógico que ele em Glasgow, ele teve uma opção, mas primeiro até nem é como o Porto entra Então, lá. repara, quando Sabes o que é? É quando o Porto está a ganhar e ele pega no Alex Telles, tira-o de defesa esquerda e põe-no como central. Com a lesão do Percebes? Pepe. Exatamente. E, com a lesão do Pepe. E joga com três Exatamente. centrais quando o futebol com o Porto tinha que jogar um futebol diferente. Está a ganhar não, é quando tem necessidade de Quando mexer na está a equipa. perder. Quando está a perder. Está a perder. E joga, quando está a perder. e Joga joga- a ganhar. e- Não, nunca esteve a ganhar. E joga quando com, está a perder, não é? E joga com três centrais, uma coisa que nunca fez quando tinha três centrais de grande qualidade. grande qualidade. E que na época Tínhamos- eu passada- falei aqui, e que nós falámos aqui. aqui. E o Gladys portanto- Borrachas até nem jogava com dois pontas de lança, jogava jogou com um ponta de lança. Agora, o que me parece claro é que, e por isso é que eu estava a dizer há pouco, que era importante perceber porque é que isto está a acontecer. Eu acho que isto tem de facto a ver com os modelos de liderança. Mas o que é que está a acontecer? E o- Aqui, o Manel já falou e tu já falaste. Aqui, neste caso concreto, é o caso concreto que estamos a falar, há um mau profissionalismo dos jogadores do mas- Futebol Clube do mas Porto. esse é o ponto, E Rodolfo. ele tinha que castigar como castigou. Houve. E a SAD tinha que anuir mas com ele e houve. aceitar Noutros tempos, precisamente isto. é evidente que isto é sempre difícil falar em sabes tempos, que em tempos distintos, Oh, porque hoje há SAD as redes não vai, sociais, antes não castigá-los havia. sempre Mas agora, não é? Não, Eles não são haver, ativos. São não três ao mesmo haver tempo. ninguém, isto é que é estranho, mesmo com redes sociais, mesmo nos tempos modernos, é não haver ninguém, isto é que eu acho que põe em causa um bocadinho a estrutura, que é não haver ninguém que não dê sinal, de que numa festa destas estão ali profissionais de futebol que ganham milhões de euros, sabem exatamente o que são os tempos de hoje, sabem o que é que está em causa. E com quem o Porto gastou milhões de euros também. Obviamente, não há ninguém que diga assim, meus amigos, não há telemóveis, a senhora do Uribe, o Uribe dizer à senhora, Cindy, Irina. Acho que é Irina. acho que é Cindy, Cindy. Cindy, olha, isto é uma coisa para tu te divertires, é uma coisa para teres cá os teus amigos, mas tu percebes Muito bem, que estão aqui Lógico, profissionais de muito futebol. bem. Há muita gente Temos que que faz ter isso muito já, muito cuidado. bem, Rui. Temos que ter muito cuidado. Absolutamente. Muito cuidado. Quer dizer, todos nós, há pessoas que gostam mais de dar nas vistas, não sei. Eu, por exemplo, tenho muitos cuidados com a minha vida privada. Tenho muitos cuidados. Sou assim. E, portanto, tomo cuidados. É natural. Portanto, o que eu acho estranho é que, primeiro ponto, o Uribe, profissional do Porto, Nem toda a gente vai de boa fé. profissional do Porto, não dizer à sua estimada esposa, minha querida amiga, isto é para tu te divertires, mas isto... Quero-te dizer uma coisa. Mas isto não é Quero-te para... dizer uma coisa. Então- Há muitas mulheres que mandam nos homens. Está bem, mas... Há muitas mulheres que mandam nos homens. Nós estamos a Nem falar... te passa pela cabeça Nós estamos a falar, era outros tempos. nós estamos a falar de profissionais do futebol que estão ao abrigo de regulamentos internos e sabem perfeitamente o que é que está em causa nestas situações. Mas, Rui, o que se continua a não perceber é a presença, não queremos aqui culpar dizer, é Manuel, tentar perceber as Pedro coisas. Pinho, não é? Sim. Mas continuamos a não se perceber qual é o papel ali como empresário e como elemento ligado. É empresário deles. O Pinho foi convidado. Sim, o Pinho foi convidado. está próximo da SAD do Porto. Como amigo empresário. Acho que levou a família, a mulher e os filhos. Pelo menos foi o que eu Mas li. essa é que é a levou as parte. mulheres e os filhos. E penso que ele veio embora, acho por volta da meia-noite. Aí, quando ele viesse embora, deviam de vir todos os jogadores. Ele, como uma pessoa... Mas- Então, mas ele se até- calhar deveria, se isso aconteceu, deveria Vamos lá ver. defender os jogadores. absolutamente. Dizer alguma Absolutamente. coisa. Mas, Rui, deixa-me só dizer, Concordo por aquilo contigo. que Sérgio Conceição disse na conferência de imprensa, não sei se haverá algum tipo de comunicado por parte do Porto a explicar esta situação. Não vai haver. Ou ser falado o assunto, só se for a comunicação do Porto. Nos próximos dias. Eu acho que Não, agora Porto- Sérgio eu já Conceição não não queria acredito. falar no Eu assunto. já não acredito. Acho que o A Futebol do vitória, Porto vai mandar um a vitória, comunicado. Já não o Porto acredito. ganhou,
O Porto ganhou, Já que era o não grande Mas objetivo não era deles. agora que esse comunicado... Já não acredito. O Sérgio Conceição tomou a posição que tomou, até se referiu ao Uribe, apesar de hoje ter fugido ali um bocado à questão. A pergunta que foi feita, que nós mostramos há bocado, se preciso repetimos, é sobre a má condição física do Uribe, ou o cansaço, o desgaste. E ele responde ao Uribe, ele responde em relação ao Uribe, não responde ao geral. Queres que eu te diga uma No fim do coisa? jogo de Glasgow, Queres que eu te diga uma coisa? Foi na conferência. Paulo, queres que eu te diga uma coisa? O que vai acontecer é muito simples. Isto agora, para o campeonato de hoje. Eles vão levar uma grande multa. Eles vão levar uma grande multa e no próximo jogo do pedir campeonato desculpas são publicamente. reintegrados. O que eu É acho que vai mesmo, acontecer. o que eu acho mesmo é que não Eu havendo acho um que sim. comunicado até hoje, Porque são não ativos vai dos haver, clubes, não é? não vai haver. Também acho que não. Até porque agora pode ser considerado um comunicado sob o efeito depois da vitória do Barça. Claro, mas eles iriam Agora, sempre esperar há uma por coisa que é aquilo que iria indiscutível. resultar deste Há jogo. uma coisa que é Isso indiscutível. claro. A não inclusão destes jogadores na convocatória e neste jogo, a não inclusão, determina que o Futebol Clube Porto teve uma posição clara sobre isto. Eles infringiram, de facto, o regulamento interno. Logicamente. Porque senão E não saíram não horas. tinham saído da convocatória. Exatamente. Porque, caso contrário, tinham sido incluídos. E independentemente da convocatória ter sido tornada pública ou não, isso ficou claro que eles não iam jogar. Não iam jogar. Isso Então ficou fica claro. mais difícil, que é porque é que eles não foram incluídos Foi de quinta para sexta. não foram incluídos neste jogo e não há uma tomada de posição formal por parte do Futebol Clube do Porto. Esta parte é que vai ser difícil de explicar. Muito bem, vamos avançar neste play-off, fechando precisamente com o comunicado, como dissemos, de Mateus Uribe, diretamente para os adeptos do Futebol Clube do Porto. O médio internacional colombiano, que está envolvido precisamente nesta situação e que hoje também foi afastado do jogo, deixou uma mensagem nas redes sociais, depois da festa em que a mulher, ou a festa da mulher, deu origem a este processo disciplinar. Uribe, Marchesín, Saravia e Luís Dias ficaram de fora, como se percebeu, do jogo do Futebol Clube do Porto. O colombiano diz que a festa terminou antes da meia-noite e apenas aconteceu porque não havia treino no dia seguinte. Mateus Uribe afirma que está totalmente comprometido com o Futebol Clube do Porto e agradece todo o apoio que recebeu dos adeptos portistas. Não percebi, Manuel. Não havia treino? No dia a seguir, se foi de sexta para sábado, sábado não não. é porque se calhar não havia treino. É o que eu disse. Se calhar havia à tarde, mas treino havia de certeza porque é véspera de jogo, não é? Muito bem, vamos avançar para o Benfica neste play-off, vamos chegar até muito próximo da 1 da manhã. O Benfica é líder do campeonato, 30 pontos, o Porto mantém os 2 pontos de atraso, depois da vitória no Bessa, o tal jogo que era difícil, mas no jogo frente ao Santa Clara, o Benfica acabou por vencer, depois de na primeira parte ter estado a perder por 1-0 e de ter feito uma exibição muito abaixo daquilo que é exigível a uma equipa da dimensão do Benfica. No final do jogo, as partes envolvidas no jogo, Santa Clara do lado, João Henriques, Bruno Lage e até André Almeida, o capitão do Benfica, pronunciaram-se. A arbitragem, acho que tivemos aqui um dos melhores árbitros, é unânime, nacionais e mesmo internacionais. É um árbitro de renome, não há qualquer questão sobre isso. Quem sou eu para falar de arbitragem? Penso é que quem está sentado do outro lado, num lance de golo, quando há dúvidas num lance, tem que se ver. E ver bem visto. Porque, na minha opinião, eu também fiquei agora sentadinho a ver, tive os meus ângulos, câmaras diferentes, obviamente, e vejo, na minha opinião, que é falta. E aí é que dita depois tudo o resto que dá para a frente. Benfica, hoje, leva daqui 3 pontos injustos. Acho que é uma vitória justa, com 2 partes distintas. A primeira parte, fundamentalmente também pela qualidade do nosso adversário. Já tinha dito na divisão que ia ser um jogo muito difícil, nós já tínhamos sentido algumas dificuldades, principalmente no jogo do título. O Santa Clara é uma equipa que joga bem, gosta de ter a bola. Estou a treinar normal, mas nós somos 27 jogadores, todos os jogadores têm que estar preparados para jogar e para não jogar, e eu sou mais um. O que é que mudou ao intervalo? O que é que vocês ouviram que vos fez ter uma alma nova na segunda parte? Não sei. Ouviram? Não sei. Não sei se posso partilhar, mas o Mister deu-nos uma informação de que iria ser novamente pai e que queria juntar a isso uma vitória, e isso deu-nos também uma nova força para irmos em busca dos 3 pontos.
Ricardo, isto acaba por ser engraçado, não é? Também faz parte da boa disposição, obviamente, ainda por cima são notícias boas, mas eu agora num contexto mais sério, competitivo, até quando é que o Benfica aguenta jogar desta maneira? Olha, e aqui englobo ganhar. Santa Clara e englobo Lyon, onde o Benfica, como campeão português, e sendo um clube na Europa de dimensão muito acima da média, continua a não ligar a essa dimensão, ou achar que essa dimensão não é tão grande quanto isso. Sim, infelizmente o momento não tem sido bom em termos de exibicionais no campeonato. Importante que ontem com o Santa Clara foi claramente a vitória, depois de uma primeira parte não conseguida do Benfica, não conseguiu ligar o seu jogo, falhou muitos passes, uma equipa sem reação, e o Santa Clara muito bem organizado e aproveitou-se muito bem disso. Um erro individual que é normal num jogo do futebol, que acontecem, os erros das equipas, mas depois uma reação boa na segunda parte, principalmente pelas mudanças táticas que Bruno Lage fez, uma equipa completamente diferente, e a dificuldade do Benfica tem sido muito esta oscilação de momentos do jogo em que a equipa não aparece, não consegue ligar o seu jogo. Mas porquê é que não aparece, na tua opinião? São fases, eu acho que são fases que as equipas atravessam e é algo... Tu ano passado tiveste no Benfica a jogar bem. Sim, Paulo, mas de tal maneira que o Benfica até recupera, independentemente do Porto se ter posto a jeito, a verdade é que o Benfica justificou e mereceu, claramente. Enfim, pensamos nós, o que depois lhe aconteceu de bom. Bem, Paulo. Então, o que aconteceu, o que é que faz com que este ano, desde o início da época, se eu estiver errado diz-me, tirando um jogo ou outro, e que se calhar tu te lembrarás, o Benfica sistematicamente não consegue jogar. Não joga, não tem futebol, não tem fio de jogo, não tem ligação. É uma equipa que fisicamente dá a ideia de estar sempre muito fatigada, não é só pela relva da luz. O que é que se passa quando é o mesmo treinador? O que é que aconteceu? O que é que deixou de acontecer? É mais fácil dizer assim. Tu jogaste a bola, andaste lá dentro. A exigência é maior depois de tudo aquilo, como tu disseste, que o Benfica conquistou, ou da maneira que jogava na época passada, e a recuperação que fez e a vitória que teve no campeonato. Também concordo contigo que o Benfica não tem estado desde o início da época a esse nível, mas eu creio que isto são fases que a equipa está a atravessar. O Bruno Lage também tem procurado, com algumas mexidas na equipa, de encontrar a equipa que lhe dê as garantias e que volte a jogar aquilo que jogava na época passada. Acho que também tem muito a ver com a abordagem das equipas adversárias perante o Benfica. O Benfica tem sido demasiado previsível, e já falei aqui várias vezes, e isso tem dificultado muito a tarefa da equipa, e também já o disse aqui que Bruno Lage deveria, e é apenas a minha opinião, de arranjar alternativas, por causa e vimos isso ontem claramente no Santa Clara, que fechou claramente não só o jogo interior, mas também o jogo exterior do Benfica, e o Benfica na primeira parte claramente não existiu, não teve qualquer tipo de alternativas de modelo de jogo, de maneira de jogar. Exatamente, questões táticas, mas nota-se que há mudanças para fazer, que podem ser feitas, e isso também se viu ontem na segunda parte, que com a entrada de Vinícius, em que Bruno Lage arriscou tirando Florentino e colocando Chiquinho ao lado de Gabriel, que teve um jogo menos conseguido, mas é o jogador que tenta sempre fazer as transições defensivas do Benfica. E depois Pizzi, que tem sido o grande jogador do Benfica. O Manel falava de jogadores que... Esta equipa do Benfica a jogar... que são jogadores que são insubstituíveis, são fundamentais nas equipas. A jogar como o Benfica joga pode prescindir. Para sim ou não, pode prescindir de Pizzi. Uma equipa que está a jogar como o Benfica está a jogar pode prescindir de Pizzi. Da maneira que Pizzi tem estado no Benfica, não. Agora, se tu me perguntas relativamente ao jogo do Lyon, eu compreendo a escolha ou aquilo que Bruno Lage pensou para o jogo do Lyon. O lado esquerdo do Lyon, quer o seu lateral esquerdo, quer o seu médio-ala esquerdo, são jogadores fantásticos, muito rápidos, e com a inclusão de Tomás Tavares e de Jetson no lado direito, ele tentou parar muito bem esse flanco esquerdo. Eu acho que era o contrário. Saiu muito mal. Ex-imberbes para travar. É dedicar
Tavares. Ricardo, isso é Sim, mas os dois o melhores Tavares é o jogadores do jogador mais Benfica. jovem, É mais abdicar de rápido. um apuramento. Mais É o rápido. abdicar de um apuramento. Absolutamente. É abdicar de um Tu tiras apuramento. dois Quem tira jogadores, dois jogadores dos daquela mais- qualidade. esse é o problema. Esse é o Fortes do problema. Benfica. Devido à sua experiência, que defende bem, é capitão, dá umas porradas, sabe estar ali, fecha bem, é alto e Está habituado a jogar na Europa. Respeito, está habituado a jogar. concordo, sim. Tens o outro que é simplesmente, na realidade, o jogador de mais classe e categoria no Benfica. Tiras estes dois jogadores Esse é o num jogo crucial para o Benfica e metes dois miúdos imberbes. Um que nunca joga na mesma posição. Mas tu não achas que ele analisou o jogo dessa forma? Da maneira que mal. Ele até pode analisar como ele quiser. Ó, Ele Ricardo, pode analisar como há ele uma quiser. coisa- lateral esquerdo, acho há uma que coisa que está- Ele não tem desculpa. Há uma coisa que está a Claramente, acontecer ao Benfica. claramente. Há uma coisa que já está a acontecer ao Benfica. Não tem desculpa. Aquilo que o presidente do Benfica disse em tempos, de que tinha que se apostar na formação e que ia lançar os miúdos. Sim, mas isso Bruno Lage deixou claro na conferência de imprensa, Manel. Esse é o projeto. Ele disse que pede. E essa vai ser a continuidade do projeto. Espera, eu já te explico o projeto. Eu já te explico Mas o tu projeto. que és de Sporting é que me vais explicar o projeto do Benfica. Também, Ricardo, tu não queres entender O muita Bruno coisa. Lage. Eu não quero entender. Estás a defender uma O coisa Bruno sem Lage, defesa. esta semana, diz estou a que defender uma pensa coisa pela sem cabeça dele. Vamos ouvir. Podemos pôr? Fica aí, deixa ficar Bruno aí. Lage diz- Vamos ouvir Bruno Lage precisamente a quero dizer concluir. sobre as opções e se recebe ou não indicações para as opções. Bruno Lage respondeu desta forma. Independentemente daquilo que me possam dizer, são 20 anos a pensar pela minha cabeça e veja, foi um miúdo que saiu adjunto do Vitória de Setúbal, em que naquela altura ganhava 100 euros e neste momento estou aqui encontrado da equipa A e eu quero um dia olhar para trás e perceber qual foi o percurso que eu fiz e sempre a pensar pela minha cabeça. Não há hipótese. Manel, Ele disse mais, e eu não é? acredito, Mas a base é esta. que ele pensa pela sua cabeça. Mas houve ali Mas fases. isso é um recado para o Rui. Houve ali fases em que eu não sei se ele estava a pensar para a cabeça dele. Ele estava a ir ao encontro daquilo que o presidente dizia publicamente. Isso. Manel. Eu também sou um homem do futebol. Espera. São duas coisas distintas. Neste momento, Duas coisas distintas, Manel. o Benfica, quando vendeu João Félix, esse é um jogador de outra galáxia. É um facto. Agora, o Benfica neste momento já está. Ontem saiu o Florentino aos 45 minutos neste jogo, saiu aos 45 minutos e ficaram com o Rubem Dias só da formação, não tem mais ninguém. O Nuno Tavares, o Tomás Tavares, o Jetson, o Jota, está a desaparecer tudo. Portanto, quando se quer meter, já se fala aí ao mercado, inclusive. até o próprio treinador já diz que quer ir ao mercado. Estás a perceber? Portanto, mas nos jogos da Liga dos Campeões não, ele põe. É para queimá-los? Não é para queimar. Ele não diz que quer ir ao mercado. Ele diz que se querem melhores resultados, segundo o que eu percebi, se querem melhores resultados na Liga dos Campeões, tem que funcionar o mercado. Agora eu digo que estou de acordo com Manel, uma coisa, Manel, nós que temos um Manel, grande jogador Manel, do Benfica, é o que resolve os jogos, chama-se Pizzi. As pessoas do Benfica não gostam muito dele, já se apercebeu, mas é o Pizzi que consegue resolver os jogos. Eu já passo por aí. Deixa-me só perguntar uma coisa ao Ricardo. Deixa-me só dizer. Sim. Aquilo que o Bruno Lage disse claramente na conferência de imprensa é simples. Este é o projeto do Benfica para o futuro. Se as coisas estivessem a correr bem, principalmente na Liga dos Campeões, ninguém falaria daquele que é o projeto do Benfica. Não está. E as pessoas assumem isso. Mas qual é o projeto? Assumem isso. Mas isto não quer Europa? Mas isto que não quer dizer que não seja trabalhado e que no futuro não tenha resultado. Mas não jogam nos grandes jogos, não jogam melhor. Exato. Mas o que o Bruno Lage disse, o que o Bruno Lage disse claramente é que este é o projeto. E o projeto vai ser dado. Vai ser ou é ele mentiroso ou o presidente do Benfica. Continuidade. São os dois mentirosos. Vão ser dado continuidade ao projeto. Qual é a ele disse, dúvida? tanto ele é como mentiroso, a Lage. O Lage é mentiroso. Há um projeto e está a ser dada continuidade a esse projeto. É mentiroso, Lage ou o presidente do Benfica. Depois, quando ele diz que pensa pela sua cabeça, é para dizer aqui ao nosso amigo Rui, que a semana passada disse que ele colocava os jogadores porque lhe mandavam. Não será necessário
necessariamente. Ricardo, não será necessariamente para o Rui. Não será necessariamente para o Rui. Não tem que provar ninguém. Se ele tem confiança nos jogadores, independentemente das pessoas gostarem ou não, independentemente das coisas correrem bem ou não, ele tem a confiança para apostar neles e depois as pessoas podem criticar como quiserem. Queres que eu te seja sincero? Eu quero que tu sejas sincero sempre, Manel. A segunda parte, sempre. Tinhas único e exclusivamente o Rubem Dias da formação, não tinhas mais ninguém. E eu acho, e muito bem, que esse jogador é o jogador que tem mercado para ser vendido. Agora, deixa-me só um bocadinho, Manel. Manel e Rodolfo. Ricardo, há aqui uma questão que eu acho que é... Mas ele respondeu a ti ou não? Eu para mim essas coisas... Se calhar respondeu alguém, mas não parece ter sido essas coisas não... Eu estou a brincar com o Rui. Eu tenho posições e assumo as minhas posições. Porque disse-te aqui que não concordava com aquilo que eu tenho muita pena é que haja muita gente que não tenha coragem... O Lage falou com ele que ele disse que está zangado. Não será certamente. Mas também tenho muita pena que muitas vezes algumas coisas que são ditas e que eu assumo, que haja pessoas que falem nas entrelinhas e que não digam, olha, eu não concordo com aquilo que foi dito e que venham mandar recados e não sei o quê. Mas isso não vale a pena perdermos tempo aqui. Agora, o que eu acho que é importante é o seguinte, o projeto da administração do Benfica e do presidente do Benfica é um projeto que até certo ponto faz sentido. Até certo ponto faz sentido. Isto é, o Benfica viu mais longe e até do ponto de vista da eficácia, acho que é óbvio que o Benfica, ao apostar naquela infraestrutura chamada Benfica Futebol Campos, fez uma coisa importante. E, portanto, ter aquela estrutura a funcionar e a fazer com que essa estrutura alimente jogadores, faça crescer jogadores para esses jogadores chegarem à primeira equipa, é uma coisa que eu acho que nós temos de tirar o chapéu. Porque faz parte de um projeto de qualquer clube que queira funcionar e que tem que ter, digamos, a formação funcional. Toda a gente quer, mas nem todos conseguem pôr a trabalhar. Tens de acreditar nesse projeto 100%. Isto é 100% elogioso, 100% elogioso. Pôr uma estrutura de formação a funcionar e jogadores a saírem para a primeira equipa, isto é uma coisa, não é fácil, é muito difícil. Nós temos alguns exemplos na Europa, temos alguns exemplos na Europa, mas não temos muitos. Isto é muito difícil. Agora, outra coisa, espera aí, agora deixa-me lá falar. A outra coisa é uma coisa que os sócios do Benfica estão a ficar cansados, que é, os sócios do Benfica, os simpatizantes do Benfica, os adeptos do Benfica, o que querem é ver o Benfica a jogar bem em todas as competições e fundamentalmente naquelas que dão prestígio ao Benfica, prestígio internacional. Ora, se há uma SAD e um presidente que dizem o nosso projeto passa por o Benfica se afirmar na Europa, o nosso projeto passa pelo Benfica ser campeão europeu. Então, nesse caso, alguém me explique, como se eu fosse uma criança de 5 anos, como é que o Benfica pode ser campeão europeu se não põe os melhores a jogar? E já foi dito aqui, a influência do Pizzi. O Pizzi é, de facto, um jogador prevalecente no 11 do Benfica. Sem dúvida. Tem uma influência imensa no 11 do Benfica. Não me venham dizer que a Champions é um espaço para um treinador, quer dizer, o treinador coloca os jogadores mais experientes, os melhores, digamos assim, nas competições nacionais. E depois chega à Champions. É gozar connosco. Por amor de Deus, isto não faz sentido nenhum. Quem defende isto, nós devemos ser todos malucos. Não há ninguém que diga assim. Não, agora o que está a ver... As circunstâncias também foram diferentes no jogo com o Lyon, porque o Benfica começou o jogo praticamente a perder. Não, mas a perder porque... Claramente a perder. A primeira parte... Aquele corredor direito... Não correu nada bem. Aquele corredor direito, por amor de Deus. A segunda parte foi completamente diferente. Aquele corredor direito, por amor de Deus. Notou-se falta de experiência naquele jogo, claramente. Então, diz-me uma coisa. Quem tem mais experiência para a Liga dos Campeões... Isso já falámos, André Almeida, o Pizzi é uma aberração. Quem defender isto deve estar aqui lá. Não digo que o Ricardo tenha as suas ideias, ok? E eu gosto muito de mas é uma aberração isto. Mas vou-te dizer mais, entre o Florentino, que é bom jogador, é um miúdo que joga bem a bola, e o Samaris, quem é que tem mais jogos, mais campeões? Por exemplo, quem é? Rodolfo, como treinador, dá outra estabilidade. E é jogador que foste,
tu claramente montaste muitas vezes a tua equipa para jogar de certa maneira e colocaste certos jogadores em determinado jogo para terem algum tipo de função que acabou por não acontecer. Mas a tua ideia se calhar estava certa. Depois da maneira que o jogo decorreu, as coisas não correram da maneira que tu querias. Tu podes mudar o teu modelo de jogo. Mas o modelo de jogo não foi mudado. É isso que eu te vou dizer. Agora, tu és obrigado nos grandes jogos a pôr os melhores jogadores. Adversário. Tu és obrigado, tu como treinador e como um homem de futebol, tu és obrigado, manda-te na realidade a honestidade de cada um de pôr, se o Benfica quer passar à fase seguinte da Liga dos Campeões e tinha todas essas possibilidades, porque tem equipa para isso, o treinador do Benfica mentiu a todos os adeptos do Benfica. Mentiu, porque não pôs jogar os melhores jogadores. E depois há outra coisa. Só para fecharmos ali. Não achava que eram melhores para aquele jogo. Não. Ele guardou-os para jogar aqui no Campeonato Nacional. Isso estás errado. Houve um determinado momento em que foi possível a SAD do Benfica vender os jogadores do Benfica que ainda não tinham jogado na primeira equipa por 15 milhões de euros. Havia a Chapa 15. Houve isso? Não é? Chapa 15. E vendeu alguns. Nem era preciso jogarem, já estavam vendidos. Nunca se jogaram alguns. E esta coisa dos 120 milhões do João Félix, se calhar, provocou esta sensação de que um Florentino qualquer, não sei o quê, vão ser mais 120. O João Félix nem sequer foi projetado na Liga dos Campeões. E, portanto, é natural que as pessoas se interroguem, os adeptos do Benfica e as pessoas do futebol em geral se interroguem se, na verdade, eu acho que aqui o problema é a opção. Fundamentalismo. O fundamentalismo de colocar os jogadores jovens na montra. O que está a acontecer é que, quer dizer, subjetivamente ou objetivamente, o Benfica está a colocar nas Champions os jogadores mais novos e dá a sensação que o está a fazer para os vender. Rui, e os sócios do Benfica só podem fazer isso. Sabes porquê que eu não me acredito nisso? Porquê? Não me acredito, porque depois se os resultados não forem positivos... E não é que vai acontecer. Por uma razão. Sabes qual é a razão? Qual razão? Sabes qual é a razão? Não acredito. Mas esse é que é o erro. Esse é que é o erro do Benfica. Sabes porquê? Eu sei, Manel, não te preocupes. Sabes porquê que há uma certa relativização? Atenção, senão não se percebe nada. Faz muito barulho. Vamos ouvir. Sabes porquê que há uma certa relativização em relação a isso? Porque o Benfica, como está mais confortável no espaço nacional, sabe que ganhando o campeonato nacional está na Champions e que em função desse encaixe, que é sempre um encaixe substancial, que o resto é mais ou menos igual. Não é! Porque para o prestígio do Benfica é importante Portugal e ganhar. Rui, isso tens razão. A grandeza do Benfica não lhe permite pensar só apenas no campeonato nacional, nem pensar em todas as competições que entra. Os sócios do Benfica não estão a fazer conta se o jogador A ou B foi vendido por 50 ou 60 milhões. Os laterais não vão mais ser jogador do Benfica. O que interessa é se o Benfica estão a jogar na equipa B. O que eu acho é que, devido à grande qualidade da formação do Benfica e os jogadores que estão a passar para a equipa principal, a estrutura do Benfica precisa, juntamente com a equipa técnica, de encontrar, e muito aquilo que tem feito o Ajax, que é encontrar os jogadores certos pelos valores certos no mercado. Posições específicas que tragam experiência e aumentem o nível e ajudem a evolução dos próprios jogadores da formação na equipa principal, quer seja nas competições nacionais, quer seja nas competições internacionais. Estás a falar do Ajax, não falas do Ajax, pá. É muito difícil de comparar uma formação como a do Ajax, que é a melhor formação do mundo. E não posso comparar com o Benfica. Não, nunca na vida. Porquê, Manel? Para já, o Ajax começa de miúdos a jogar sempre naquele sistema de jogo, modelo de jogo. E chegam lá acima, sabem perfeitamente o que é que têm que fazer, os movimentos que têm que fazer, os clubes portugueses, ninguém faz isso. E o Benfica não tem feito isso? O projeto da formação não é esse? Não faz. Não tem um treinador para... Infelizmente o futebol português não faz isso. Ainda não faz. O Ajax faz isto há 50 anos. Há 50 anos o Ajax faz isto. Eu até sei como é que o Ajax ia contratar. Eu até sei como é que o Ajax ia contratar miúdos. O Ajax, os olheiros do Ajax são. O Benfica está a esse nível. Manel, estás sempre com o dedo à minha frente. É o futebol de rua que eles vão buscar os miúdos à rua para entrar no Ajax. Isto era simples, Paulo, deixa-me só dizer isto. Isto é tão simples em relação ao Benfica. O Benfica já fez o mais difícil.
foi criar, pôr aquela... Está consolidado o projeto. Aquele Benfica Futebol Campos a funcionar e a funcionar bem. E se o Benfica não foi campeão nacional? O que tinha que fazer, eu acho que há aqui uma... Sim, mas o trabalho na formação do Benfica, Benfica, Porto for campeão, penso que só pode ser aplaudido. Não, a questão, é um trabalho de grande qualidade. A questão isso não se discute. é que o Benfica tem condições... Exatamente, isso não tem discussão. A questão é que o Benfica tem condições para ter uma boa formação como Estamos tem aqui a detropar as coisas. e ir ao mercado e atacar os bons jogadores que há no mercado. Sim, tem e não os capacidade jogadores que dá financeira para jeito... isso. E agora vou dizer... E os jogadores que dá jeito por causa do negócio. Absolutamente. E por causa das intermediações. Deixa-me só agora fazer duas perguntas ao Ricardo. Posso fazer duas perguntas? Não é verdade. Quer dizer, duas perguntas. Atrás de tu foste jogador de futebol, andaste dentro do campo. Acho que hoje em dia todos nós temos as nossas opiniões, mas objetivamente, quer dizer, há coisas difíceis de explicar. Pergunto, tu já andaste dentro do campo e lembro-me de um dia teres andado atrás do Ronaldinho Gaúcho, na Luz, no Benfica Barcelona. Sinceramente, tu achas que o Tomás Tavares ou o Jetson estão à altura de jogar na Liga dos Campeões Europeus? Tu achas que o Tomás Tavares... Fora da posição. Qual é a justificação futebolística para convencer as pessoas que vêm, sobretudo os adeptos? Nós temos esta batalha aos dois há muito tempo. Mesmo até fora do programa. Não falem todos ao mesmo tempo, só depois não se percebe. Acham que o Tomás Tavares, que é um miúdo com grande qualidade, tem condições para marcar aquele jogador do Lyon, que é um jogador médio-alto, ou teria condições para marcar um Mbappé ou outro jogador qualquer? O Benfica tem necessidade, em termos de imagem internacional, fazer aquilo que está a fazer? Paulo, se o Tomás Tavares está na equipa principal do Benfica é porque tem qualidade para tal. Não, Isso foi a aposta do Bruno Lage, é porque o Bruno Lage achava que ele tinha as condições para fazer quais são as condições, Ricardo, quais são as condições objetivas? A única coisa que eu acho que pode faltar, a única coisa que eu acho que pode faltar, porque aí já disse aqui que a Liga dos Campeões é uma competição de altíssimo nível, pode faltar a experiência, mas a experiência vão ter que adquirir onde? Na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões. É nestes jogos que eles aprendem a... Paulo, tem que ser cá, tem que adquirir cá. Agora tu vê lá essa na Taça da Liga, na Taça de Portugal, no Campeonato Nacional, onde o Benfica a jogar mal ou bem ganha, ou o Porto, como ainda hoje se mostrou. Acompanhaste três equipas jeitosas. Não estou errado. Acompanhaste os tubarões, estavas desgraçado. Pode não ter a experiência, mas vai adquirir nestes jogos. O que é que faz mais moça? Paulo, se as coisas corressem bem, ninguém estava a falar. Mas não correram, mas não correm, é impossível. Só não jogam cá. Ricardo, é impossível. Eu acho. Não jogam cá. Mas vocês não me deixam falar. Porque a Liga Portuguesa não tem nenhuma expressão. Mas isso, vocês têm que pensar que aquilo são opções do Bruno Lage. Pronto, primeiro, eu acho que naquele jogo André Almeida seria o ideal, porque é o jogador com mais experiência. Mas estamos aqui a dar a nossa opinião. O Paulo está-me a fazer uma pergunta e eu estou a dizer o que é que eu acho. E só te quer fazer outra, posso? Claro. O que é que faz mais moça? Deixa-me dizer, batemos os dois muito com isso, até fora do programa. O que é que faz mais moça ao Benfica? Continuamos a falar do Benfica de dimensão europeia. Aquele Benfica que nós queremos que continue a ser um Benfica de dimensão europeia. Que se fale do Benfica como se falava aqui há uns anos e as pessoas pensem e parem e digam é o Sport Lisboa Benfica. O Benfica até pode perder o jogo. O que é que faz mais moça? Claro que tem que fazer. Não é agora, mas com 17 jogos ganha 2. Mas isso é agora. Mas tu retiras a dimensão europeia ao Benfica, Manel. Sinceramente, não é agora. Tu achas que a história também se faz no momento agora? Não, eu acho que não. Tu retiras a dimensão europeia que o Benfica tem? Não, isso não. Ou que o Porto até tem? O Porto também. Não tiras. Manel, Ricardo, a questão é essa. O que é que faz mais moça ao Benfica? Moça, é o problema do emblema que os chineses não compreendem ou são estas derrotas do Benfica? O que é que faz mais moça à imagem do Benfica? O Benfica vai mudar eventualmente de emblema porque internacionalmente este emblema não alcança os objetivos. E as derrotas do Benfica na Liga dos Campeões alcançam os objetivos. Mas é que já não vai mudar tão... Se calhar já não vai. Mas lembra-te que isso será decidido pelos sócios. Não é isso que eu te perguntei. O que é que faz mais moça? Foi o que eu te perguntei. Claramente as derrotas. Nenhum benfiquista gosta de ver o clube a perder e infelizmente tem este registro que não é nada bom para um clube da grandeza do Benfica. Os adeptos querem é que a equipa jogue bem e que ganhe, acima de tudo. Não há. Percebes, Ricardo? Isso é natural em todas as equipas e todos os adeptos. Que a equipa jogue bem e que vença. Apanhaste acima de tudo equipas isso. jeitosas, não apanhaste nenhum tubarão e não ganhas um jogo.
Manel, agora Manel, explica-me lá. Não são equipas quaisquer. Explica-me lá agora. Não vou colocar aqui o no patamar muito elevado. Explica-me lá agora o que estavas a dizer há bocado e que eu registrei. Que o Sporting tinha mais jogadores da formação do que o Benfica? Não percebi. Não, o Sporting, neste momento, no plantel, não tem mais jogadores no plantel. Tem, olha, por exemplo, hoje chegou 2 ou 3 miúdos da formação. Mas tem os mesmos e tem a mesma, neste momento, a mesma importância e capacidade competitiva. Uma coisa é o Benfica estar a pôr jogadores que não devia pôr na Liga dos Campeões. Outra coisa é a qualidade desses jogadores, que é uma coisa diferente. Mas a qualidade dos jogadores do Benfica está-se a perder, precisamente, se calhar, por não quererem à força que os miúdos apareçam em grandes montas. Não, mas tu tens dito há bocado, eu não percebi, isso é que eu te perguntei. Estava a dizer que o Benfica, se a aposta do Sporting era mais válida neste momento. O Florentino foi substituído, ficou com um jogador da formação a jogar. Portanto, o Benfica já teve 4 ou 5 jogadores a jogar no 11 inicial. É mentira ou verdade? Sim, mas isso são momentos do jogo, Manel. Não, tem 4 ou 5 a jogar no 11 inicial. Não quer dizer que tira e neste momento joga um da formação, Manel. Portanto, o que eu estou a dizer é que o Benfica, possivelmente, pode estar a dar cabo de 1 ou 2 jogadores do Benfica por os querer enfiar assim à força. Estás a perceber? É só isso. O Manel José, só para avançarmos para o Sporting. O Manel José disse uma coisa. O Manel José disse uma coisa que eu gostava de puxar. Um treinador que saiba das tuas qualidades. Mas isso também não chega, Ricardo. Mas ajuda. Então, se tem confiança no jogador, se acha que ele tem capacidade, ele continua a insistir nele. Porque é que ele agora não convoca o Deixa-me só puxar para avançarmos para o Sporting. O pensar só pela cabeça fica bem. As pessoas que pensam pela sua cabeça demonstram um grau de personalidade muito acentuado. Mas desde que seja em excesso o pensar só pela cabeça, também não traz o seu lado pernicioso, ou não? Mas eu não vejo, vamos lá ver. Manuel José até dizia, eu cheguei à primeira, não com 43 anos como tem Bruno Lage, apesar de muita gente achar que ele é mais novo, até pelo aspecto jovial dele, mas tem 43 anos. Manuel José chegou com 30 ou 31 à primeira Liga de Futebol, com responsabilidades também como treinador de Sporting, numa fase boa do Sporting, e Manuel José dizia, um dos meus segredos foi ter tido sempre conselheiros que me corrigiam quando eu pensava mal. Claro. E ainda hoje, na minha vida, é importante, diz ele, enquanto treinador, continuou a ser importante. E por nós continua a evoluir como treinador também. Tem que ouvir, ou não? Também tem que ouvir. Se ele só pensa pela cabeça dele, está mais sujeito a errar, ou não? Há aqui duas questões que é. O Bruno Lage é, de facto, um treinador da formação, não é? Sempre trabalhou com miúdos, até um determinado momento, depois foi para fora, esteve em Inglaterra, mas, digamos, a base da sua formação como treinador é feito com miúdos. E, portanto, é normal que um treinador com estas características e que conhece os jogadores com quem trabalha, que aposte neles. Até certo ponto é uma coisa normal. Agora, há outra coisa aqui, que é a questão da definição do próprio projeto. E fica pouco claro, num determinado momento, e sobretudo em espaços de Liga dos Campeões, um treinador, mesmo com estas características, não consiga perceber, de uma forma clara, que quando sai daqui e passa a fronteira, a realidade é completamente diferente. E está para me convencer qualquer treinador do mundo que me diga que é possível ser-se campeão europeu com uma equipa de miúdos, com 80% a 90% dos jogadores do plantel da formação. O Ajax o ano passado teve 4. Só tinha 2 experientes ou 3. Manel, mas o Ajax tem uma escola totalmente diferente. Claro, tem uma escola, diferente. Tem um histórico. Olha, não falámos que o Benfica não jogou nada, que foi uma vergonha este jogo. Estão aqui para já, ele não mete. Eles não são titulares aqui, não podem ser na Liga dos Campeões e ponto final, parágrafo, e mudamos de conversa se tu achares bem. Depois o Benfica foi uma vergonha neste jogo. Uma autêntica. A primeira parte, o Benfica chuta a bola à baliza. E o Porto tem jogado bem. Uma vergonha. Tem jogado bem o teu Porto. O Benfica foi uma autêntica vergonha. Depois o Benfica muda. O Benfica muda e isso era importante falarmos. O Benfica põe 2 pontas de lança com as mesmas características um do outro. Portanto, era um futebol mais direto, joga com 2 lá na frente. O treinador, e está a fazer um trabalho extraordinário, o treinador do Santa Clara, o João Henrique, está a fazer um grande trabalho. Está a ganhar
vê que o Benfica, no intervalo, vê que o Benfica vai jogar dentro deste sistema, deste modelo de jogo, com 2 pontas de lança lá na frente, e como disse e repito, com as mesmas características, porque é que não joga com 3 centrais? Por exemplo, que tinha lá um central... do Benfica, o Fábio Cardoso. O Fábio Cardoso, que é bom central, pelo menos contra o Futebol Clube do Porto joga sempre bem, que dá umas pancadas e manda as pessoas para o hospital do Futebol Clube do Porto. Mas ele entrava, porque é que ele não está a ganhar um 0, saía depois porque o Benfica estava perdido. O Benfica ficava perdido. Na segunda se parte, o Santa Clara mete aqueles 2 gols na parte final da primeira parte. Sim, não venhas com coisas. Na primeira parte, não venhas com Clara tem 2 e podes falar da primeira parte que foi menos conseguida. A segunda parte não. Pode estar a levar 3. Igual o quê? Igual. As oportunidades são do Santa Clara. E mais. Claro, o Benfica tem que ir atrás do resultado. E o Santa Clara aproveitou-se disso. Do primeiro gol do Benfica que eu ouvi falar. Ali um agarra, o outro agarra, para mim é golo limpo. É golo limpo. E cada porquê? Temos que falar também é um penalti que não foi assinalado a favor do Benfica. É verdade. É penalti. É verdade. O Benfica... É penalti a favor do Benfica. Isto é estrelinha. Em cima da hora, já dos descontos, o Ucra... Está sozinho e a mandar a bola reta. O Grimaldo defende mal o lance. Agora, as grandes equipas são acima. Isso faz levantar uma questão. Quero fazer uma pergunta ao Manel. Vocês deviam discutir aqui, que é a qualidade do futebol. Como é que eu estava? Vamos falar disso. Para a semana vamos falar disso. O Porto, o Benfica... Falta de qualidade do futebol português, sim. Vamos falar para a semana. Em Portugal. Mas eu queria fazer uma pergunta, portanto, ao Manel. Ele encosta a bola para o interior, está bem, a bola vai ao lado do poste. Mas o defesa está batido, ele tem que dominar a bola e fazer o golo, pá. Ele viu o lance, a bola vai e ele quando ele encosta, ele domina e fica de caras com o golo. Eu ali dou-lhe o benefício da dúvida. Exatamente. Eu ali dou-lhe o benefício da dúvida. O Grimaldo fecha ele encostou bem, foi um bocadinho ao lado do posto. Estou a discutir isso. Estou a discutir que ele domina, fica de caras com o guarda-redes e pode fazer o golo. E o Grimaldo pode-se virar e não, já está batido. Mas encostando, ele também não tinha outra maneira de meter o pé à bola. Mas encostando com a parte interior do pé, como ele encosta... A bola se foge sempre. Mas ele pedia, ele pedia como a bola vem, estar era com o peito do pé. Mas também não tinha outra forma, exatamente com o peito do pé, fazer a bola em ar. Está de outra forma. Mas isso já é pedir muito na parte final de um jogo, se calhar essa... Depois também é outra coisa que eu acho ridículo. Pá. Não é uma coisa boa. Sermos pais é das coisas que há e melhor do mundo e que nos faz tão felizes. E que, fator motivacional. Fator motivacional. Meus amigos, ganhem o jogo porque eu vou ser pai. Mas aí foi uma brincadeira. Mas eu isso acho que... O próprio André Almeida estava... Não estou nada. Isto com manteiga. Não vou com manteiga nenhuma. Eu olhei foi para o André Almeida. Eu olhei para o André Almeida e vi o André Almeida a rir-se. Como é evidente. Porque eu vou ser pai. O problema é para colocar como jogador. Mas é uma brincadeira. Na alta competição. O problema é que na conferência de imprensa que seja pai todas as semanas. Seja pai todas as semanas. Aos jogadores às emoções e as emoções podem ser relacionadas com isso. Fiz uma perda aos jogadores aos aspectos táticos e às emoções. As emoções é uma brincadeira. É uma brincadeira. Os jogadores do Benfica se calhar sorriram porque acharam que deram-lhes parabéns. Mas o Benfica não melhora por causa disso, com certeza. Eu acho que é um fé de ver. O André Almeida teve piada da maneira como disse. Mas lá se dá uma vitória que eu até sei. Mas lá, mas é se correm, se calhar foi o que disse o Bruno Lage. E eu errei, agora vou emendar na segunda parte para vocês jogarem bem. Se calhar foi mais isso. Está-me a fazer cócegas. Bom, o Sporting venceu, meus senhores, o Sporting venceu esta noite o Belenenses SAD 2-0, está no quarto lugar, consolida a posição do quarto lugar, vem de um conjunto de vitórias. Vamos perceber se essas vitórias correspondem também a uma evolução do futebol do Sporting ou não. Silas diz que a equipa levou tempo a adaptar-se ao sistema de 3 centrais hoje, por isso é que ele mudou, que não foi, o que falhou não foi a tática, mas foi os jogadores que não interpretaram bem esse modelo de jogo, mas o ambiente parece sempre algo crispado, não parece sempre, no caso do Sporting, estar realmente toda a gente a torcer pelo mesmo lado. Nos Rugidos do Leão, que é um dos prémios e um dos jantares mais emblemáticos do Sporting Clube Portugal, centenas de adeptos do Sporting, como sempre fazem todos os anos, reuniram-se sexta-feira em Leiria nessa gala anual. O encontro teve a presença de Frederico Varandas, que no final, e em jeito também ele, não só de se
comunicar com os sócios, mas nessa comunicação resolveu apontar o dedo, e não só, a um conjunto de áreas que rodeiam o Sporting. O jantar reuniu mais de 1000 pessoas que aproveitaram a presença de atletas de diversas modalidades, desde o futsal ao hóquei em patins, para os habituais autógrafos e fotografias. Mas foi o futebol que concentrou atenções. Frederico Varandas começou por fazer um balanço. O Sporting está melhor? Sim, está. Mas já está bem? Já está como deve estar? Não. O Sporting, para estar bem, tem de ser financeiramente estável e ser um crónico candidato a vencer todos os títulos nacionais, seja no futebol ou nas restantes modalidades. Erramos? Claro que sim. Não só no futebol, como também em outras áreas. O Presidente pediu para compararem os resultados dos últimos 35 anos com os desta direção. Disse nunca ter visto tanta histeria, palavra do próprio, e apontou responsáveis. A maioria dos sportinguistas é silenciosa. Nas derrotas sofre, mas não ameaça, não insulta. Depois, existe uma minoria ruidosa que não aceita viver com as regras da democracia. Existe outra minoria ruidosa que perdeu muitas regalias. Sei que estamos a mexer com interesses instalados de muita gente. Fomos os primeiros a ter a coragem de acabar com um negócio que nada tem a ver com apoio genuíno, a acabar com o conceito de uma guarda pretoriana da direção. Guarda pretoriana paga muitas vezes para fazer o trabalho sujo de uma direção. Nem no Sporting, nem no país, nenhuma minoria ruidosa prevaleceu sobre qualquer maioria silenciosa. No início do discurso ainda houve alguns, poucos contestatários, que abandonaram a sala, mas foram mais as palmas que os assobios. Se tiver de voltar a dizer não a gente que me promete fim de boicotes e de insultos, se eu permitir isto ou aquilo, eu repito, não. E se eu tiver de voltar a dizer não a gente que me ameaça, a mim, aos meus, a membros destes órgãos sociais, eu repito uma vez mais, não! Isto interessa a quem? Eu digo, interessa aos nossos rivais, que se riem dos patetas e dos idiotas úteis que fazem o trabalho sujo que eles nem precisam de fazer. Numa noite em que vários dos campeões que no último ano deram títulos ao Clube de Alvalade foram premiados e até Marcel Kaiser foi distinguido, mesmo estando ausente, Frederico Varandas garantiu manter o objetivo de aposta na formação, na estabilidade financeira e na busca por mais conquistas. Manel, tudo isto engloba também as exibições do Sporting Alvalade. Disseste há pouco um jovem que foi lançado hoje e que se percebeu que estava muito nervoso porque era a estreia. O Sporting continua muito nervoso sempre que joga em Alvalade, ou não? Tudo isto ajuda a criar esse ambiente? Ora bem, eu vi o Sporting jogar na quinta-feira na Noruega e vi o Sporting mais tranquilo, mais com três defesas, mas a jogar com qualidade de passe. E hoje? Hoje acho que o Silas diz que foram os jogadores que não interpretaram. Agora, eu acho que ele demorou muito tempo, se calhar, a mudar dos três centrais. Ele explica mal. Dos três centrais para os dois centrais, porque nós estávamos a ver que o Belenenses tem uma muito bem, o Belenenses tem uma equipa, não, mas tem uma equipa de miúdos, tinha uma equipa de miúdos, foi, e o Sporting teve mais posse de bola que o Sporting não conseguia pegar no jogo, não conseguia pegar no jogo, e o que aconteceu foi que ele mudou, aquilo melhorou um bocadinho, mas a primeira parte eu penso que o Sporting teve muito. Eu há muito tempo que já não vi o Sporting jogar tão mal como jogou nesta primeira parte. Tens ido à bola, e eu vou dizer que na segunda parte penso que depois acho que o Sporting melhorou, o Doumbia entrou. O miúdo é normal, o miúdo é um bom jogador. É normal. Mas eu estava muito nervoso. Eu acho que sim, eu acho que ele. Acusou a estreia. Lógico. Daí a minha pergunta se o próprio ambiente de Alvalade ajuda neste momento a lançar os jogadores. É complicado. Quem? No esquema, o miúdo, naquele esquema de três centrais. O grande problema é que o miúdo, depois de ele passar para dois centrais,
sentiu-se mais confortável Melhor. a jogar ali Exatamente. à frente da defesa. Apostas que em janeiro, uma remodelação, por muito pequena que seja, na equipa de futebol de Sporting, ou não? Eu acho que sim, eu acho que... Há jogadores de Sporting que não estão à altura daquilo que é o Sporting, na tua opinião? Eu, pelo menos, alguns ainda não justificaram. Mas eu acho que o Sporting tem... há jogadores que vão aparecer ainda melhor do que aquilo que tem feito neste último tempo. Um minuto. Só queria dizer... Está lá em janeiro? Está. Só vou dizer. Isso é o que vocês não querem, mas está. Hoje tu queres é confusão, mas... Agora, Rui, já não temos muito tempo. Não, agora só queria dizer que, de facto, o Sporting tem jogadores ali do meio campo à frente de qualidade. Agora, onde eu acho que o Silas hoje levou tempo, foi se calhar... E sabes que o Luís Filipe é um jogador que tem as suas carências, e eu que fui ponta de lança, sei quais são as carências dele. Agora, acho que o Luís Filipe hoje podia ter até iniciado o jogo como titular. Porquê? Porque jogando, fixando os centrais, ele libertava os outros jogadores, porque o Bolazi não tem condições nenhumas para ser ponta de lança. Rui, e é para fecharmos, eu peço desculpa depois ao Ricardo e ao Rodolfo. Eu acho que esta equipa de Sporting é má de bola. Quer dizer, os jogadores Você está falando brasileiro? Têm dificuldade em ligar o jogo, enfim. Eu não gosto de filmes de terror, mas eu vejo a equipa do Sporting e eu às vezes prefiro ver um filme de terror, porque o Sporting joga em determinados momentos. E o Benfica, não? Em determinados momentos. O Benfica a primeira parte, viste o Benfica? Manel, às vezes é um nível exibicional tão baixo, que eu preferia ver um filme de terror que não gosto. Como eu gosto tanto de futebol, e gosto de ver futebol de qualidade, futebol com ritmo, que é outra questão, e eu acho, Paulo, temos que inscrever isso nos nossos temas brevemente, porque está a acontecer em Portugal. É muito mau. Está-se a jogar mal. É um filme de terror, o Benfica está a jogar mal, o Porto está a jogar mal, o Porto esteve melhor. O Sporting está a jogar mal, o Sporting tem momentos do jogo que parece uma equipa amadora. E temos que perceber o que é que está a acontecer. Eu acho que era bom discutirmos isto. E, portanto, para fechar, eu hoje, em determinados momentos do jogo, eu disse assim, eu não gosto de um filme de terror, mas é melhor eu pôr um filme de terror, porque isto é demasiadamente assustador. Muito bem, e é um final, e fechaste mesmo. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Rui, muito obrigado, Manel, Rodolfo. Voltamos na próxima semana, uma saudação para o Jorge Jesus, mais uma vitória, 3-1, frente ao Bahia. Ele vê-nos lá no Brasil, portanto, fica aqui um grande abraço. As coisas hoje estiveram um bocado complicadas, mas a verdade é que já vai com 10 pontos outra vez de avanço em relação ao Palmeiras. Acho que o Tuga está-se a portar bem. O Benfica... Jota, se não ganhasse ninguém te mandava abraço. O Benfica podia jogar a Flamengo. E o Sporting não? O Sporting também. Vale mais tempo. Voltamos no próximo domingo. Muito obrigado por estar connosco, muito obrigado por estar com a SIC Notícias.